Esse é o podcast, nosso orgulho. Venha conhecer o Bora Fazer Barulho. Emerson Gomes. Eu sempre procuro valorizar as pessoas que Entre em contato, participe e acredite, deixe um comentário. Tem muita coisa, mano, pra contar. Você também pode acreditar. Pode acreditar. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com um vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. Fala pessoal, começando aqui mais um podcast Bora Fazer Barulho. Eu sou Emerson Gomes e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre música com o João Ferreira Filho. Tudo bem, João? Tudo bem, uma alegria estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho da minha trajetória e partilhar ideias musicais, né, com vocês aqui. Show de bola. João, pro pessoal te conhecer aí, te apresenta para essa câmera aqui, quem é o João? A história é longa, não. Vou tentar. A primeira coisa é um cara que fala demais, né? Eu venho trabalhando isso ao longo da vida, tentar falar menos. Você vê que só para dizer que eu falo pouco, eu já estou falando muito. Ou melhor, que eu falo muito, eu estou falando muito para dizer que eu quero falar pouco. Mas eu sou cantor, sou professor de canto, casado, tenho meu pitoco lá que fez 5 anos esse ano, que é o João também, e católico, cristão, né, e apaixonado pelo que eu faço e apaixonado por carros também, que é importante dizer, né? João, tu é cantor, né, professor, mas como que tu se tornou cantor? Porque tu estava me falando que tu é filho de médico. Uhum. Então, de onde é que veio essa... E fiz faculdade de Direito. Caraca! E como é que surgiu a ideia de você cantor? Tudo é um pouco longo, né? Como meus amigos dizem, o João começa com porque tu sabe, né? E aí a coisa vai. Se o podcast tem limite de tempo? Não, pode ficar à vontade. Então, assim, prepare, pessoal. Olha aí a timeline, das 6 horas. Tá, não. Vamos falar de sério. Eu comecei como a maioria da gurizada que canta, com uma banda de garagem, né, fazendo um rock pop nacional. Na realidade, assim, eu tenho que pensar um pouquinho antes, infelizmente. Né? Eu queria tocar algum instrumento musical, né? E aí eu achava tudo muito difícil. Eu aprendi violão com cifras de revistinha, porque eu sou da época da revistinha. Cifra Clube? Não, Cifra Clube nada. A internet era mato naquela época do de esperar meia-noite para pagar um pulso só, né? E eu nem tinha isso em casa. Então, na época da revistinha mesmo, as cifrinhas ali, e achava tudo muito difícil. Eu pensei, vou cantar, que cantar é fácil, cantar é só cantar, né? E não vou negar que eu achava até realmente um pouco fácil, mas a minha primeira experiência com a bandinha de garagem lá foi um pouco frustrante, porque eu fui para fazer um ensaio e os caras, me lembro como se fosse hoje, puxaram Infinita Highway do Engenheiros do Havaí e eu não conseguia entrar na música. Os caras puxaram o acorde, eu não sabia o tempo. E eu não conseguia entrar na tonalidade, porque era um pouco grave para minha voz, porque apesar de eu agora estar com essa voz mais baritonal, né, eu sou tenor, a minha voz é uma voz aguda. E eu era jovem, né? Então era muito grave para entrar. Você me faz... E aí eu não conseguia entrar. Os caras disseram, cara, sai fora. Tu quer cantar o quê? Tu não é nem desafinado, tu não consegue entrar na música. E aí eu fui para casa, meio chateado com aquilo. Mas como tudo na vida, eu sou o Joseph Klimber, né? A caixinha de surpresa... Eu dou a volta, eu pego todo o percalço e tento transformar em algo positivo. Eu fui para casa e comecei a ouvir muita música e a tentar imitar os cantores e aí eu pedi uma chance de novo com a banda e aí eu já chutei o pau da barraca e fui cantar Guns N' Roses. Eu me encerrei num terraço que tinha uma caixa d'água que tinha lá no consultório do meu pai. Chegava antes porque eu ajudava ele no consultório e comecei a... E daqui a pouco saiu um... Yeah! E eu... Axl Rose, tá. E aí fui pedir pra banda pra ensaiar com eles. Os caras, tá cantando bem. Knock on Heaven's Door do Guns. Então, mas tudo isso é autodidata. Tudo autodidata, porque... Só ouvindo? E gritando muito, não faça isso em casa, né? E como eu disse, chegando... Ops, bati aqui, deu brum aí, né? Técnico de som.
E eu chegava antes no consultório do meu pai, que eu trabalhava com ele, e eu chegava bem antes, subia lá para a caixa d'água onde era o consultório e ficava lá tentando achar buracos da minha voz, lugares e tentando achar tonalidades, etc. E aí eu achei essas coisas na sorte, né? Imitando, tem um pouco de intuição, tem um pouco de imitação. E aí a banda aceitou. E ali que começou a coisa mesmo. Mas a música, desde de pequeno, ela me fascinou sempre. Eu sou daquele cara assim, que eu tinha 9 anos, ouvia um solo de guitarra, Scorpions, e arrepiava o braço. Eu me arrepiava mesmo, ouvindo música. Eu pegava um pianinho de brinquedo. Eu lembro que eu tinha um pianinho dos Trapalhões, que a minha mãe me deu. Festa de Natal, do final de ano da escola, eu ia lá, tocava Noite Feliz com as notinhas coloridas que vinham de um pianinho de brinquedo, assim, eletrônico. Um pianinho de plástico desse tamanhozinho, assim. Eu lembro. Né? Então, assim, a música sempre fez parte da minha história. Tanto é que por isso que eu quis aprender um instrumento e pensei na banda. E aí pensei, vou pro canto que é mais fácil. Só que não tem nada de fácil cantar, né? E aí a coisa começou por aí. E aí depois foi desenrolando vários outros aspectos. Mas o começo foi assim, foi na tentativa e erro, no empirismo, na imitação, na sorte, né? no tal do dom. Tá, e aí tu falou que tu fez faculdade de Direito. Pois é. Então, a banda foi se desenrolando, e aí eu pensei, estava chegando a hora de ir para uma faculdade, né? E aí eu conversei com meu pai, e meu pai era vivo ainda, e meu pai faleceu em 2003. E aí eu disse, pai, eu vou fazer medicina. Aí eu fiz o vestibular para medicina e não passei no primeiro vestibular, mas eu era muito novinho, né? Eu devia ter, sei lá, 18 anos por aí. E o vestibular de medicina é uma concorrência muito grande. E aí eu parei para pensar também e conversando com o pai, eu disse, pai, não sei, atender... Eu gosto da parte da ciência da medicina, do entendimento, mas, sabe, eu não me imagino pegando e cortando os cadáveres lá, olhando, chegando para mim pessoa doente. Às vezes eu vejo umas jovens, eu quero ser pediatra. Por quê? Porque eu adoro criança. Tá, mas tu adora criança doente? Tu adora criança quase morrendo? Eu quero ser veterinário porque eu amo os bichos. Tá, mas tu ama bicho doente? A gente tem que fazer essa reflexão. Tipo, eu quero pegar o doente para curar. Beleza. Né? Mas eu parei para fazer essa reflexão e eu... Tipo assim, a minha ideia não era a pessoa doente. Eu gostava da coisa da pesquisa da medicina. E o pai disse, tu fala bem, tu fala demais. Ele assim, vai fazer direito. E eu disse, tá. Aí eu comecei a maturar aquela ideia também, a questão justiça, fazer justiça, direito. E fui para a faculdade de Direito. E aí sim, aí eu passei para a faculdade de Direito, lá na FURG, em Rio Grande, e comecei a fazer Direito. Mas também fui me desgostando com o curso porque eu vi que Direito e Justiça não são coisas que andam sempre juntas. Na maioria das vezes não andam juntas. Né? É a história do papel e da vida real. Né? Exatamente. Né? Como dizia um professor meu, que é a grande verdade no direito, né? Depende do caso concreto. Mas a própria lei e a própria forma de operar do direito, né? De ficar buscando brecha, enfim... E eu vi que não era bem, mas não me arrependo. É um curso que abre a cabeça para muitas outras coisas, a gente entender a nossa vida. Concluir de uma forma meio fracionada, mas concluir. É por isso que eu te falei, se tu começa a me perguntar, eu vou ficar 6 horas falando. Né? Mas eu consegui esse curso lá na FURG, porque antecede ainda. Passei no vestibular aqui da UFPEL na parte objetiva, eram 45 questões, acertei 38. Né? Então foi uma boa pontuação. Foi para a redação. A redação era carta dissertativa. Eu fiz uma linda redação, mas eu fiz dissertação. Eu não me atentei que era carta. E automaticamente eu zerei a minha redação. E zerou a redação, tá fora. Né? E aí lá na FURG eu fiquei de terceiro suplente. Eram 30 vagas só lá, eu fiquei de terceiro e em seguida eu consegui entrar na FURG. Então eu ia todo dia para Rio Grande e voltava. Isso eu fiz os 3 primeiros anos. Os 2 primeiros anos. No terceiro ano eu consegui transferência para Pelotas. Aí eu consegui transferência para a UFPEL. Aqui, surgiu uma vaga, eu consegui transferência. E foi exatamente o ano que meu pai faleceu. E aí é que a música teve que vir com tudo. Porque eu trabalhava com meu pai, então a minha fonte de renda era com ele, e eu já estava no terceiro ano de Direito, eu nunca tinha feito um estágio, não tinha entrado para um escritório, para nada, eu só tinha feito estágio obrigatório. E eu disse, e com o que eu trabalhava? Com casamentos já, com eventos, como músico, com professor. E aí eu disse, eu tenho que me profissionalizar no que eu já faço. E não ficar... Eu não me imaginava no que eu poderia fazer. Talvez concurso, com faculdade de Direito. Sim. E eu disse, mas não é isso. Né? E aí eu larguei a faculdade de Direito e fui fazer faculdade de Música.
né? Isso em 2004. Eu fiz o vestibular em 2003, na época era vestibular ainda, né? Tinha um teste específico que tinha que fazer antes do curso de música, agora não tem mais teste específico. E aí eu me preparei para o teste específico e fiz o vestibular e aí passei para música. E aí lá sim eu fiz toda a minha formação acadêmica, né? Isso em 2004. Quando eu estava quase terminando o curso de música, em 2009, abriu opção de reingresso para o direito. E eu pensei, tantas pessoas batalhando para entrar no curso de direito, eu tenho meio curso pronto, porque o terceiro ano eu cheguei a fazer ainda, mesmo meu pai falecendo, eu fui levando os trancos e barrancos, não consegui fazer tudo, mas praticamente fiz o terceiro ano inteiro. Eu pensei, eu tenho meio curso pronto, abri um reingresso, vou tentar. E aí entrei em primeiro lugar nesse reingresso, pelas minhas notas, etc., histórico, compatível. Foi o último ano, não, foram os 2 últimos anos que era permitido tu cursar 2 faculdades públicas ao mesmo tempo, que agora não pode mais. Agora, se tu tá num curso público, né, tô fazendo, sei lá, direito, eu passei para odonto aqui, eu não posso cursar em paralelo mais. Antigamente eu ainda podia até 2011, eu acho, 2012, não tenho bem certeza. Foi por ali, ou um pouquinho antes. E aí o último ano de música eu fiz voltando, então eu estava cursando direito e música. O último ano de música, TCC, recital de formatura, e o meu retorno para o direito no 4º ano. E aí terminou a música e aí eu segui mais um pouquinho no direito. Em 2011 eu me formei em direito. Então eu me formei em 2012, desculpa. Em 2009 me formei em música, com o meu recital. E o TCC foi defendido um pouquinho depois, mas o recital de formatura, 2009. Em 2012 me formei em direito. Então tenho os 2 cursos. Mas nunca atuei no direito, não fiz carteira. Eu sempre digo o seguinte, eu já tenho meus problemas para resolver. Vou resolver dos outros? Não. Né? E nem tirei carteira também, porque a pessoa sabe que tu está fazendo direito, já começa a fazer, eu tenho uma revisional aqui, eu estou tendo que pagar pensão, tu acha que dá para pedir para pagar menos? E aí as pessoas já começam a te fazer consulta, tu saindo na igreja, tu saindo de algum lugar assim, e o pessoal, eu disse, não quero. E aí a minha formação foi realmente em música. Óbvio, já falei horrores aqui, só para contar isso. Tu já contou bem aí, nem te preocupa. Tá, vou te perguntar aqui, qual estilo de música tu mais curte? Isso tem uma música favorita? Eu acho que é mais fácil eu te dizer o que eu não curto, né? Porque possivelmente tu vai perguntar em algum momento sobre as questões do crossover vocal ou da plural singer, que são coisas que fazem parte da minha vida, né? Mas eu sou um cantor crossover, ou seja, eu transito em vários estilos musicais. O cantor crossover é aquele que tem mais de uma identidade vocal, né? E, então é mais fácil eu te dizer o que eu não gosto. E eu acho que até posso dizer sem grandes problemas, porque eu não gostar não quer dizer que é ruim, né? É a subjetividade, é o meu gosto. Então, assim, eu não sou muito, né, de sertanejo pagode, como uma raiz de roqueiro que tenho, mas também não tenho nada contra. Eventualmente até canto pagode com os meus alunos, e agora até no evento dos meus alunos que vai ter agora dentro do período antes das férias de inverno, eu vou cantar um pagode com um aluno meu, que é o Leandro Barcelos, né? E não tem problema de fazer pagode, né? Fazer isso não é uma aversão, assim. Mas não é tipo, vou botar um pagode, um Ferrugem para ficar ouvindo no carro. Não, é um baita cantor, mas não é a minha praia, não é o meu gosto. E o funk americano, o funk carioca, que a gente não pode confundir com o funk americano. O funk americano é aquela levada mais de música negra americana e black, etc. E o funk carioca, né, que é esse funk brasileiro, esse não é a minha praia, né? Tanto pela temática, pela questão até da musicalidade, que é mais simples, enfim. Eu acho que é isso que eu não escuto. O resto seria o chuchu da minha comida, né? Que é a única, porque eu gosto de comer qualquer coisa menos chuchu. E o chuchu da música para mim é o funk carioca e um pouco do sertanejo e do pagode, mas eu já ando me rendendo a eles também. O sertanejo, se for o raiz, tem um pezinho no rock ali, né? Aí que tá, talvez do country, alguma coisa. Mas, assim, voltando um pouquinho na tua pergunta, acho que dá para dizer que tem 3 principais gêneros, vamos dizer assim, gêneros / estilo, que são os meus preferidos, que é o canto lírico, né? E não simplesmente ópera, mas o canto lírico, o rock e o teatro musical. Eu acho que se fosse para dizer qual é a tua identidade principal como cantor, é a ópera, é o teatro musical e é o rock.
Teatro musical é aqueles Teatro espetáculos musical cantados? é Broadway, Disney, filmes musicais. Tipo Hora do Show. Isso. Né? Ou o Fantasma da Ópera, Cats, La La Land, Cantando na Chuva, ou todas as animações musicais da Disney e de outros estúdios também. Né? A gente tem dentro dessa categoria belting, que é um tipo de canto mais específico para esse tipo de expressão artística musical, né? 3 grandes grupos, que é o teatro musical propriamente dito, que é o mais pesado, onde tu tem que ter mais potência vocal, projeção, expressão, etc., que é o teatro musical em si. A gente apelida de Broadway, mas nem sempre é na Broadway, né? Mas é o estilo Broadway de cantar. Depois o filme musical, que é onde tu tem pessoas mesmo, seres humanos cantando. Dizer, pô, como assim, né? Porque depois tu tem as animações musicais. Então, quando tu vai pra Disney, tu vai ter Rei Leão, vai ter Aladdin, vai ter que são as trilhas. A Bela e a Fera, e que são, se tu pegar, prestar atenção, são desenhos, são animações predominantemente musicais. Né? Sempre a desculpa é, eu tô conversando contigo e do nada eu começo a cantar, né? E aí começa a cantar e sobe na mesa e fala alguma coisa com alguém que tá do lado e segue cantando, né? Então tu tem essa coisa de pular pra música, tem gente que odeia isso, né? Mas, e as animações musicais, que é o mais light, vamos dizer assim. Então, a animação musical é mais light, o filme musical ele já é vocalmente um pouquinho mais pesado de se fazer, mais difícil de fazer. Que parecido com o teatro também. E o teatro é onde realmente tu extrapola e vai no limite da expressão vocal cantando. Né? Então, mas tudo se resume a isso. Tu faz isso, musicais. Né? Eu faço musicais, eu faço ópera, principalmente dentro do canto erudito, mas não só ópera, mas canto lírico em geral, né? E rock. E aí rock também em geral, hard rock, heavy metal, pop rock, rock clássico. Que for rock, para mim, gênero barra estilo, porque às vezes as pessoas pensam que canto lírico é ópera e acabou. Né? E canto lírico não é ópera, simplesmente. Ópera é uma das coisas que tu faz dentro do canto lírico. E dentro da ópera tem vários estilos de ópera. Né? Dentro do canto erudito, ou como alguns chamam, eu prefiro dizer canto lírico, tu tem a ópera, música sinfônica, música sacra, música de câmara e inúmeras outras variações que se canta com uma voz lírica, né? Com uma impostação mais erudita. Tu assistiu o filme com o Hugh Jackman lá, o Grande Show, acho que é? Trechos, porque eu tenho muitos alunos que cantam vários trechos desse filme, mas eu não consegui ainda porque pegou aquele advento gravidez / nascimento do pequeno, e é assim, depois que o Joãozinho nasceu, ele tem 5 anos agora, se eu assistir 3 filmes foi muito. Porque essa loucura de criança pequena é... Ontem eu assisti pela primeira vez na vida Avatar. Que eu vinha o Avatar é o primeiro, não esse que saiu agora. Né? O que eu sempre vou assistir, não assisti. Então eu estou resgatando alguns filmes que eu queria ter assistido, e o Rei do Show é um que eu não consegui assistir, mas eu já fiz muitas músicas do Rei do Show com alunos, Never Enough. Tá me faltando agora os nomes das músicas, mas tem vários. Eu achei legal porque, tipo, até então tu falava em musical, era meio padrão Disney, assim, né? E aí chegou... Acho que é o Grande Show, acho que é o nome do filme, não tenho certeza agora. E aí trouxe essa coisa que tu falou aí, que tem algumas coisas mais lírica, tem uma pegada meio parecida com o do jazz também ali. É que na realidade os filmes... o público às vezes não entende todo esse... Tem filmes que são extremamente musicais. Né? O Rei do Show é um, Moulin Rouge, que é desses mais contemporâneos também, o La La Land também, mas tem muitos filmes antigos da década de 50, da década de 60, que talvez, se eu falar, como tu é jovem, né, mais jovem do que eu pelo menos, né, não é a gurizada de 13 anos que pode estar assistindo, mas também não é tiozão da década de 80 que nem eu. Mas, eu sou 88. É década de 80. Então, dou a benção. Mas assim, Mary Poppins, da Disney, A Noviça Rebelde, Cantando na Chuva, tudo isso é filme musical. Chicago, né? São filmes musicais. E, Moulin Rouge. O Moulin Rouge, só que o Moulin Rouge é bem mais recente. O Moulin Rouge é 2000 em diante, eu acho. Não me lembro o filme mas parece que o musical já era bem mais... É que aí que tá, tem vários caminhos que o musical pode fazer. Então, ele pode, por exemplo, o caminho mais ascendente, vamos colocar assim, ele pode iniciar como uma animação, aí depois, não necessariamente ele vai nesse caminho, né? Mas ele pode iniciar como uma animação, virar um filme com pessoas, ou seja, um live action,
e depois ele virar um musical da Broadway ou ir para o teatro, né? Ele pode ter todos esses caminhos, mas não necessariamente nessa hora. Então pega o Aladdin. O Aladdin iniciou como uma animação, aí ele foi para Broadway e aí depois ele virou um live action, né? E são contextos diferentes das músicas. E se parar para ouvir as músicas do Aladdin do live action e as músicas do Aladdin desenho, tu vai ver que tem uma diferença da própria colocação da voz, do jeito que os atores e cantores interpretam, né? E se tu for no teatro, é outra interpretação e já é outra leitura. A mesma coisa o Rei Leão. O Rei Leão também iniciou como um desenho, virou Broadway e voltou para o cinema como filme, como live action, né? Com animais, né, reais. É que são experiências diferentes, né? Eu vi mesmo o Gil Lisboa, né, falando sobre o stand-up, né? Que as pessoas às vezes pensam que stand-up é só tu subir em cima do palco e ficar fazendo ali uma interação com o público, né? E aí ele falando que não, que tipo assim, tu tem que ter uma luz certa pro palco, tu tem que ter um palco diferente, né? É roteirizado, tem os cacos, mas é roteirizado, tem o início, meio e fim também, né? Então é mais ou menos o que tu falou, né? Tipo, do cinema é de um jeito, no teatro funciona de outro jeito, mas às vezes é por causa disso, né? A experiência que tu quer passar pra pessoa. E o grande público que não é do meio nem se atenta muito para essas diferenças, acaba passando meio batido, tipo, é tudo a mesma coisa. Sim. Né? Mas para quem produz é muito diferente. O processo de produção, seja da produção em si, não só câmeras, etc., roteiro, mas a produção do artista é muito diferente de um dublador. Vou dizer, pô, mas o dublador não tem que ser ator e cantor? Tem que ser, mas é diferente, sabe? Uma coisa ele tá atuando mesmo, outra coisa ele tá atrás da câmera interpretando uma animação, outra coisa ele tá num palco ao vivo com o público na tua frente, não tem, vamos refazer o take, né? Não tem essa de refazer na hora, errou, né? Então são universos muito diferentes. E o esforço também é muito no maior. Teatro eu acho que tu se desgasta mais, muito né? maior. Eu tive a oportunidade de fazer, não completo, com alguns pequenos cortes, o Fantasma da Ópera no ano passado, agora em Santa Maria, e foram duas... Que exige, né? Duas restas, e sobe escada e desce escada, e ao mesmo tempo tu tá cantando, e corre lá no fundo e troca de figurino, e volta para a próxima cena, e numa cena tu tá com uma roupa, na outra tá com outra roupa, e numa é uma máscara, na outra é outra máscara. E é assim, ó. E como é que tu consegue? Porque cantar, eu já ouvi pessoas falando que tu tem que saber respirar para cantar, né? Mas aí tu se mexendo desse jeito, tu não cansa? Não, cansa, mas tu não pode transparecer isso na tua voz. Né? Às vezes as pessoas dizem, tá ali, abre a boca e sai. Mas por dentro tu tá te matando. Sim. Tu tá com cara de... É que nem as bailarinas. A bailarina de balé clássico, às vezes elas estão todas sorrindo assim. E aí sai na coxia, elas estão assim... Não sei se já teve a oportunidade de assistir algum balé e nos bastidores, elas estão lá assim no palco. Aí ela sai lá para as coxinhas, se encosta no canto e fica... Aí volta pro palco. Aqui, porque o público não tem que saber do teu sofrimento, né? Isso que tu tá falando é interessante. Desculpa te interromper, mas eu já vi pessoas que dançaram e arrasaram, assim, eu achei muito bom. E aí quando chegou, terminou de se apresentar, foi para trás das cortinas chorando. Eu errei e tal. E tipo, conte teu error, sabe? Eu não percebi que tu errou, assim. Só que, tipo, pra ela ficou muito... marcante, sim, porque imagina, tu te prepara 2, 3, 4 meses para fazer um movimento exato e aí chega ali na hora e aquele movimento que tu queria é mais uma frustração por tu não ter conseguido executar o que tu preparou do que efetivamente alguém perceber. Né? Porque a não ser que seja um erro muito grosseiro, seja na dança, seja no canto, na atuação, a maioria do público não percebe. Não sei que se tu tiver alguém muito técnico assim na plateia, mas senão, o pessoal não percebe. Jefferson, me alcança uma aguinha. Eu vou te fazer uma outra pergunta agora aqui, então. Eu vou te perguntar agora, porque assim, eu te conheci nos casamentos, né? Acho que a primeira vez que eu te vi foi na catedral, se não me engano. E aí depois os casamentos ao ar livre. Como que tu começou a trabalhar com casamento? Como é que surgiu? Te convidaram? Como é que foi? Começou quase lá na época das bandas, né? Como eu estava comentando antes ali contigo, naquela época não tinha essa coisa de eu quero saber uma coisinha, eu vou ali no YouTube. Hoje em dia tu quer saber como é que eu faço panqueca, tu bota no YouTube. Sim. Como fazer panqueca. Vai ter alguém lá, tu vai ter milhões de receitas de panqueca. E ainda aquele cara que diz assim,
você fez panqueca errado a sua vida inteira. Aquilo me dá um ódio, como se só tivesse um jeito de fazer panqueca, né? Certo. Mas não tinha... E hoje em dia, como respirar, como cantar, como afinar... Verdade. Tem zilhões, né? Não necessariamente todos estão certos, né? E vai ter aquele que vai dizer, você respirou errado cantando a vida inteira. Não dá muita bola para isso. Né? Porque dentro dos próprios teóricos tem diferença. Mas, enfim, eu venho de uma época que não tinha muito isso. O que se tinha em Pelotas era professores de canto lírico. Ponto. Né? Não tinha cantor. Hoje em dia tem professor que é focado em pagode, focado em rock, focado em teatro musical, focado em canto lírico. Aqui no corredor a gente tem uma escola de música, né? E aí tem muitas variantes. Hoje brota professor tudo que é lado. Mas naquela época, lá 96, 97, não tinha muito isso. E o acesso que a gente tinha ao estudo era revistinhas, era saber como é que os grandes artistas se faziam. Uma grande referência para mim sempre foi o Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden. Bem como o André Matos, vocalista que foi vocalista da banda Angra, e infelizmente precocemente morreu, né, agora há pouco. Morreu? O André Matos morreu, meu jovem. Não sabia. E infelizmente, né, teve um infarto fulminante. E ele foi vocalista da banda Angra. Ele teve outras bandas também, Viper, enfim, depois teve Xamã, quando ele saiu do Angra. E aí o que eu fui ver? O que esses caras... Qual era a grande confluência, vamos dizer assim, da formação deles? Eles iam para o canto erudito, né? O André Matos era compositor, tinha formação erudita. Reza uma lenda aí, que eu não sei se é verdade ou não, que um professor de canto chegou para ele e disse, agora chegamos num limite onde tu tem que escolher se tu vai ser um cantor de ópera ou de rock. E ele disse, vou ser cantor de rock. E seguiu a formação dele como cantor e autodidata depois. E eu disse, eu tenho que procurar alguma forma disso. E eu tinha um colega, né, no 2º grau, meu grande amigo, que se estiver vendo, beijo do gordo, Fábio Marcan, chegou para mim e disse, João, Nitro, ele me chamava de Nitro, que era o meu apelido na escola, John Nitro. Coisa de adolescente, né? Vergonha póstuma, mas enfim. Aí já foi longe demais, não sei quem é. Mas enfim. Aí ele disse, tem um coral aqui na cidade, muito legal, que é um coral de ópera, né? Um coral lírico, erudito, Eu disse, olha, é o caminho. Eu vi que esses caras, o próprio Axl Rose, né, do Guns N' Roses, participou de corais de igreja, etc. Eu disse assim, eu vou para esse coral. Eu cheguei lá para o meu maestro, primeiro professor e eterno professor Sérgio Sisto, que segue sendo meu grande mestre até hoje, né? E aí ele fez o teste para entrar para o coral e aí para ver em que voz, em que naipe do coro, porque dentro de um coro tem várias vozes, né? Em que naipe eu ia ficar. Ele disse, tu pode ser segundo tenor ou barítono. Fazia a menor ideia do que era isso. A minha pergunta para ele foi, o que é mais agudo? E ele, segundo tenor. E eu, é o que eu quero ser, porque eu queria... Eu queria era... Engraçado que tu canta agudo, mas a tua voz normal é grave. Engana um pouquinho, né? É porque tem vários tipos de tenor também, né? A gente pode chegar lá depois. Mas aí, e até por isso que eu acho que num primeiro momento ele também ficou com essa dúvida. Eu, muito jovem, cru, sem técnica nenhuma, né? Ele disse, tu pode ser barítono no segundo tenor. E aí eu disse, eu vou pro que é agudo, né? E aí comecei a cantar, na época a gente estava tendo um divise de vozes, porque a gente estava iniciando a ópera Carmen de Bizet. Foi a primeira ópera toda montada em Pelotas, no ano de 2000. Só que aí, quando eu entrei, foi antes um pouco disso, né? E foi em 99. E aí não aprovou alguma coisa do projeto do governo, e aí mudou o plano para o Messias de Handel, que é um oratório, né? Para ver que não é só ópera que tem no canto erudito. E esse oratório, o tenor do coro não tinha divise, era só tenor, não tinha tenor 1 e 2. O tenor 2 é um tenor um pouquinho menos agudo que o tenor 1. E para quem não sabe que é agudo e grave, agudo é fininho e grave é grosso. Grave, fininho, né? E o tenor 1 é mais fininho, é mais agudo. E eu era tenor 2, na Carmen, na ópera Carmen. Mas no Messias de Handel não tinha esse divise de tenores, era só tenor. E eu fui para esse tenor único que tinha, né? E aí o Sérgio, que é o meu maestro, ele ouviu assim, que eu estava bem nos agudos, que eu estava alcançando todos os agudos que tinha das peças, e aí retomou-se a ópera Carmen no ano 2000. E aí eu disse, posso ir para o tenor 1? E ele, acho que pode, pelo que eu vi no Messias, pode. Aí eu fui para o tenor 1 do coro, que é o tenor mais agudo. E aí comecei, agudo, e agudo, e agudo. E não força muito? Aí que tá, depende do instrumento da pessoa. Eu sempre digo, quem nasceu para cavaquinho não fica tentando cantar de contrabaixo, que não vai dar certo. Entendi. Né? Porque cada um tem essa classificação, tu não escolhe,
Obviamente que as pessoas podem forçar, que nem eu queria cantar agudo, então eu estava ambicionando isso. Mas não é só porque eu conseguia, ou melhor, não é só porque eu queria, porque eu conseguia, né, com uma certa naturalidade. Porque se o maestro percebesse que eu estava conseguindo, mas que eu estava me estourando para conseguir, porque eu era jovem, enfim, ou porque eu estava gritando, ele ia dizer, não, tu tem que seguir no tenor 2. E tu não saiu direto, então foi testando. Foi com o aval dele, foi com a permissão dele que eu fui para esse tenor 1. E aí eu comecei a evoluir um pouquinho mais, o Sérgio viu o futuro em mim e começou a me liberar uns pequenos solos para fazer lá, no Música pela Música. E aí eu comecei a ser um solista jovem do Música pela Música. E aí veio primeiro toda essa volta para te dizer que veio o primeiro convite para casamento, assim. Porque te viram cantando. O Sérgio me convidou porque ele sabia que eu já cantava na igreja, enfim, e tinha um grupo da igreja, o Eterna Aliança, que é outra história, né? E ele disse, não, tu canta na igreja, surgiu não era um casamento, surgiu uma missa de formatura, e eu não estou sabendo muito bem esses cantos do livrinho da comunidade lá, tu canta comigo? E aí eu recebi meu primeiro cachê. Ele me deu o primeiro e eu disse, não precisa pagar, eu só vim dar uma força. Ele, não, tu cantou comigo. Eu harmonizei as músicas para ele, botei as cifras, enfim, né, das músicas da igreja. E aí ele me pagou o meu primeiro cachê ali. E ali começou a ideia, tem um mercado de trabalho aqui. E aí eu comecei a fazer missa de formatura, casamento, seja com Música pela Música, seja de forma independente, né? Autônoma, bem como com o meu grupo da igreja, que tinha cantores e músicos também dentro da igreja, que a gente começou a fazer. E isso foi lá por 2003, por aí, 2002. E é um mercado que está crescendo muito para os músicos, né? O de casamento, agora está começando a ter outros tipos de eventos. Tu sabe que eu não sei o quanto está crescendo, ou o pessoal tava represado com essa história da pandemia, que está sedento por agora vir para os eventos, porque teve esse grande boom agora, o pós-pandemia, e que a gente estava esperando esse boom. Sim. Porque muita gente não conseguiu se formar, muita gente estava com casamento marcado, teve casamentos que marcavam uma data, aí tu transferia para 10, 6 meses, aí marcava outra data, transferia para mais 3 meses, e aí chegou um ponto que as pessoas diziam, desisti. Né? Eu fiz um evento ontem que era para ser uns 15 anos e virou 18. Tu imagina só. Então tem muita coisa represada. E aí tem essas coisas que a gente está com essa demanda acumulada de 2, 3 anos. Né? Então realmente deu esse grande boom aí, mas é um mercado que sempre existiu na realidade. Né? As pessoas sempre casaram, sempre teve festa, sempre teve música, né? Mas é que agora essa visibilidade ficou maior. Né? E principalmente também com o avanço das novas tecnologias, que antes, para ter uma câmera... Não que agora essas câmeras sejam baratas, né? Eu sei que não são. Mas antes as câmeras tinham uma qualidade inferior e eram muito mais caras. Tudo era muito mais caro. Para tu gravar uma coisa em casa era inadmissível. Bom, hoje o celular, tendo luz... Tu pensar em gravar um áudio em casa há 20 anos atrás, em 2003, ou... 20 anos, 2003, né? Dá para ser mais, até 25 anos atrás, né? Em 98, 97... Não, aí já... Cara, tu tinha que ter um Pentium 4... Porque o Pentium 4 era uma plaquinha de som com uns cabinhos, tudo horroroso. E aquilo era uma fortuna, né, para tu poder gravar. Né? E não ficava bom. E ainda não ficava tão bom. Hoje em dia, cara, tu compra uma plaquinha, tu tem em casa, tu pluga no USB do teu notebook e tu leva para onde tu quiser, tu faz uma gravação melhor do que muito estúdio fazia 25 anos atrás. Claro, sabendo mexer, sabendo operar, né? Então, isso também fez com que muitos outros ramos relacionados aos eventos crescessem junto, né? A filmagem, a foto, a painel de LED, né? Isso foi setorizando e cada um foi se especializando. Então é um mercado que foi... Aí tu vê uma festa que tem um painel de LED no chão, que tem um cantor ao vivo, que tem filmagem. Eu quero isso pro meu também. E aí cada vez vai agregando mais. Então eu acredito que está expandindo nesse sentido de especialidades, mas é um mercado que sempre existiu. Na verdade, sempre existiu, só que ele era mais assim, focado... Era fotinho. Sim. Aí tinha a filmagem VHS. Padrão. Né, com aquela luzinha amarela em cima. E um músico ali tocando, fazendo um piano e voz, fazendo um violão e voz, ou largando uma gravaçãozinha ali. Né? E a cerimonialista cuidava lá a festa, um bifezinho, um salgadinho, acabou. Aí agora cada vez tem mais coisa. É a decoração, e é flor. Não que não existisse já nessa época, mas era muito mais... elitista isso, só quem tivesse muito para pagar para tu colocar tudo que hoje, sim, com um valor bem mais acessível, né, tu consegue montar uma estrutura dessas, né? Mas enfim, é um ambiente assim muito legal e que eu gosto muito de trabalhar.
Sabe que quando eu era mais novo, eu aprendi a tocar violão, né? Agora faz muito tempo que eu não toco. Se eu pegar o violão hoje, alguma coisa ali sai, mas não sai melhor porque eu não insisti. Mas com muita dificuldade aprendi a tocar. Tive que me esforçar muito. Tocava todos os dias. E aí eu me lembro que foi da mesma época que tu falou, que não tinha internet. Então eu ia lá no sebo para comprar as revistinhas e tudo, né? E nas revistinhas vinha simplificado, né? E vinha as forminhas das mãozinhas ali, porque onde é que tem que botar o dedo. No Cifra Clube ainda tem isso hoje, né? Mas... o Cifra Clube hoje tem até canal no YouTube, né? Que aí tu é muito mais fácil. Videoaulas. Muito mais fácil aprender. O cara mostra o tempo ali para cima, para baixo. Faz devagar, depois faz rápido, né? Mas eu comecei... E se ainda for rápido, tu ainda reduz a velocidade no próprio YouTube. Verdade. Para ver mais devagar aquele solo, sem mudar a tonalidade. Porque antigamente, se tu baixasse a velocidade de alguma coisa, ficava num tom mais grave e não dava certo. Agora tu consegue reduzir a velocidade mantendo o tom da música, que é... Agora sim, os recursos são fantásticos. Porque antigamente, assim, se tu botasse uma coisa para tocar mais rápido, ficava com a voz do Alves e Esquilos. E se tu botasse uma coisa para ficar mais lento, ficava grave. E aí, se tu quer tirar o solo, tu já não conseguia fazer isso. A não ser que tu soubesse essa outra tonalidade, depois tu tinha que transpor pro tom original. Né? O exemplo disso é o WhatsApp. Hoje tu baixa a velocidade, tu ouve a coisa no mesmo tom, só que mais rápido ou mais lento. Né? E isso facilita muito para tu tirar uma música, uma frase que tu não está conseguindo. Não, hoje em dia tem recursos sensacionais. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, que é o seguinte: eu tô acompanhando teus podcasts e tu tá trazendo cantores aqui. Eu vi a Mariana, eu vi a... Quem é a outra menina? Não é a Liane. A Liane Scher tu já trouxe aqui? Não, a gente... Tem que trazer a diva pop Liane Scher. Tô exigindo aqui. A gente até tava combinando, aí a gente combinou na pandemia, acho que a filha dela ficou doente, aí a gente não conseguiu. E depois a gente não se falou mais. Mas é uma boa mesmo. Chame Liane Scher. Vem a Dani. Mas a Daniotti. A Dani, e eu vi a Mariana agora esses dias também. E aí eu vi que volta e meia recorre algum assunto assim com as cantoras e com os artistas, que é primeiro tu querendo cantar. E aí a Mariana, porque eu não sei, tem professor. Estou aqui, ó. Eu boto pra cantar, faço pedra cantar. Tu não é pedra, então tu canta. Eu sou um pouco pior. Agora, mas eu tenho duas coisas que eu queria dizer em relação a isso, porque eu vi nesse podcast, eu tenho que falar isso aí, porque já que ficou a dúvida no ar lá no podcast da Mariana, Mariana é esta que, beijo Mariana, fez uma pergunta na época que eu era metido a youtuber e fazia o Plural Singer Tips, né? Botava diquinhas de canto na internet, e ela me fez uma pergunta lá num vídeo que bombou sobre questão de saúde vocal, enfim, é um vídeo meu que tem mais visualizações lá sobre dicas de canto, foi uma que a Mariana que botou a pergunta lá. E aí as duas coisas que ficou era tipo, qualquer um pode cantar, e aí eu já adianto, dou spoiler, sim, né? É estudo. Não posso dizer que todos vão cantar iguais. Sim. Ou seja, no mesmo nível de dificuldade, de profissionalismo, etc. Mas cantar todo mundo pode. Aí vai depender de outros fatores que a gente pode até conversar depois. E a segunda coisa é a história do dom. Porque também teve outro podcast, não vou dar spoiler, mas que eu estava ouvindo aqui antes, né, falando também sobre essas coisas de dom, etc. E aí é uma conversa que eu tenho muito clara com os meus alunos, porque tu tem duas formas de enxergar isso. Ou metafísico, espiritual, né, e cientificamente falando. Metafisicamente falando, o dom é aquela coisa, Deus te escolheu, Deus ou a entidade, seja lá qual for que o indivíduo acredite, para ter uma função nessa vida e tu vai fazer isso. Ponto, e acabou. Tu vai ter facilidades, vai conseguir fazer isso quase que magicamente. Né? Mas dentro da ciência existe uma explicação para isso, que são os diferentes tipos de inteligência. Né? Dizem, né, anda agora memes, né, dizendo tudo é a neurociência. Né? Mas é a verdade, a neurociência estuda muita coisa. E uma das coisas que a neurociência estuda são os diferentes tipos de inteligência do indivíduo. Então tu tem... hoje eu não sei se está mapeado em 9, 10, 12, volta e meia aumenta, setoriza mais essas inteligências. Mas o que são essas inteligências? Inteligência linguística, inteligência matemática, inteligência espacial, que eu brinco com os alunos aí para o espaço sideral, né? Espacial é de olhar uma peça e dizer, aqui deve ter 9 metros quadrados, ali esse pé direito aqui deve ter 2,80, sabe? E tem pessoa que olha e não tem a menor ideia, né? Ou pessoa que se orienta bem, eu chego numa cidade, eu dou 2 voltas, eu sei mais ou menos onde eu tô. Eu me perco ainda aqui. A minha esposa dá 2 voltas no banheiro da Fena Doce, ela não sabe sair. Né? Mas enfim, não sabe sair do banheiro, não é da Fena Doce. Mais da Fena Doce. Não, Kátia não... Né? Aí, é verdade. Salve, Kátia.
É verdade. Mas, enfim... E, por outro lado, ela tem uma memória para nomes, para números. Ela sabe o aniversário dos meus alunos, ela sabe o aniversário de pessoas que ela não vê há 15 anos, ela sabe o telefone das pessoas. Eu brinco que ela é o meu HD externo, né? Porque eu sou bom de fisionomia. E sabe essa pessoa, eu sou bom de fisionomia, mas eu sou bom de ler. Isso são inteligências. E realmente algumas pessoas têm esses setores, né, mais desenvolvidos do que outros. O que é isso? Cada lugarzinho no teu cérebro tem uma função. Não só a questão do visual, do auditivo, da memória, do processamento, das emoções, etc. Mas vai ter um lado lá que vai conseguir fixar mais números, ter mais facilidade com cálculo, com lógica. Outros vão ser mais emocionais, vão ser mais criativos e por aí vai. E uma dessas inteligências é a inteligência musical. Então, efetivamente, tu pode ter esse setor do teu cérebro, que aí eu não vou entrar lá no mérito técnico, aqui senão já vira uma aula de fisiologia vocal e anatomofisiologia, mas aquele lugarzinho lá no teu cérebro que processa o que é música pode já vir de fábrica mais desenvolvido, com mais conexões, com mais predisposição como é que eu vou te dizer, de interligações químicas e elétricas, etc., que favorecem que aquela pessoa tenha uma melhor aptidão para isso. Como um jogador de futebol que vai ter que ter uma propriocepção, uma sinestesia, uma percepção do corpo muito precisa para conseguir fazer um movimento. Como é que o cara faz isso? Tipo o Roberto Carlos com a física na bola. Ou a gurizada do TOL, que faz, né, Circo de Soleil, TOL, que faz aquelas manobras, né? Então, aquilo exige Eu dou 2 voltas num gira-gira daqueles de parque de diversão, eu saio morto. Eu olhando as pessoas girando, eu fico tonto. Né? E as pessoas giram presas pelo cabelo. Né? Então, vai ter pessoas que são mais sensíveis para umas coisas, mais resistentes para outras e por aí vai. Então, o tal do dom nada mais é do que a inteligência musical do indivíduo, de alguns indivíduos, que todos têm, só que pode vir não desenvolvida, pouco desenvolvida, médio, muito desenvolvida. Uma predisposição. Né? Só que aí cabe muito uma ressalva aqui, que inteligência musical não é dó, ré, mi, fá, sol, não é harmonia, não é ler partitura. Isso é óbvio que isso é música, mas a inteligência musical não é isso. Por quê? Porque isso é criação humana. É a mesma coisa eu dizer que inteligência linguística é o português. Então quem nasce nos Estados Unidos se ferrou, porque lá fala inglês. Né? Inteligência linguística é a tua capacidade de te expressar bem de forma oral e entender bem, mas não é o idioma. O idioma é a ferramenta que tu usa. O dó, ré, mi, o piano, tocar violão, o cantar, é a ferramenta. Então, o que é a inteligência musical? Grosso modo, são duas grandezas do som. A altura, que é se ela é grave ou agudo, essa percepção, e a duração, que é o pulso, que é o ritmo. Né? Então, é aquela coisa que tu ouve a gotinha d'água, tuc, 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 tuc. Opa, quebrou a sequência. Entendi. É tu conseguir observar e perceber padrões sonoros, seja eles no tempo, e seja se é agudo ou grave, um passarinho falando tu-tu-tu, tu-tu-tu. Tu-tu-tu. Ele está descendo, ele está vindo do agudinho para o grave. Eu percebo, e tem pessoas que não percebem nada. Né, disso. Tem aquela tia que está lá na festa de aniversário, está todo mundo parabéns, e bate aquela palma no contra. E ok, a pessoa não tem obrigação de saber isso. Né? A música ela é um idioma próprio, né? E ela tem essas duas grandezas. Agora, se tu vai lá no Oriente, entre dó e dó sustenido, que para nós são só 2 notas, dó sustenido, acabou. Eles têm 4, 5 notas, sistema microtonal. Né? Então, a gente tem um sistema tonal, que é dó sustenido, ré sustenido, mi, de mi para fá não tem, e se for voltando, isso pode ser bemol, mas enfim, a gente tem um sistema, tem uma linguagem determinada. Essa linguagem tu tem que aprender. E como qualquer linguagem, por mais dom que tu tenha, quanto mais cedo tu aprender, mais fácil. É mais fácil tu ser bilíngue, se tu tá em contato com espanhol e português desde bebê, do que se tu vai aprender o espanhol depois de adulto. Então tem todos esses fatores, mas esse fator dom, ele existe. Né? Só que ele é um dos elementos que te faz ser melhor, né? Na música ou em qualquer uma dessas outras áreas das inteligências. Né? Entendi, uma percepção maior que tu tem. E se tu tem um interesse em aprender o instrumento, isso já mostra que tem uma inteligência musical em ti, latente, né? Que está esperando alguma coisa. Porque a pessoa que não tem nada com a música, ela nem chama atenção.
Verdade, né? faz sentido. Ela nem olha, né? E aí eu também, dentro da minha prática, eu boto alguns níveis dessa inteligência, que é a apreciativa, que é aquela cara que só acha bonito. Por exemplo, eu acho lindíssima essa gravura, a imagem, não sei que nome daria, né? Mas eu não me realizo em fazendo ela. E realizo no sentido de me imaginar e de me realizar no tipo de ter satisfação de dizer, estou fazendo aqui, e que legal que eu estou fazendo. Não, eu acho bonito de admirar. Isso acontece com música. Tem pessoas que têm um nível de inteligência, tipo, eu acho lindo. Outras nem isso não tem. Tipo, não boto música nem para fazer faxina em casa, nem para... Não precisa de música. Né? A música me incomoda. Alguns até dizem, outros não conseguem dirigir sem ter uma música, não conseguem fazer um exercício sem ter uma música. É uma inteligência já apreciativa. E aí o nível a mais disso é quando tu não te contenta em só observar. Tu quer colocar a ordem no som. Tu não quer mais só observar um som bonito. É tu que quer botar ordem e fazer a beleza naquela ordem. Entendi. E esse já é um nível mais elaborado de inteligência musical, que alguns vão ter, outros não. Né? Não tem problema nenhum nisso. Eu tenho um sonho, um dia ainda vou realizar, de aprender a cantar. E, na verdade, de produzir. De cantar, de criar, né? Isso tem muita vontade. Porque como eu trabalho muito com vídeo, o áudio é tão importante quanto o vídeo, né? Eu sempre digo, tu consegue assistir um vídeo com uma qualidade Sem ruim, dúvida. mas não consegue assistir um vídeo com um áudio ruim. Defendo ferrenhamente isso. O vídeo 4K e o som... Horrível. E eu tenho Mas isso é para quem tem essa percepção. Porque tem pessoa que tu pega um áudio com completo ruído e a pessoa, não, tu não percebeu que não. Tá louco, Né? não. Isso já mostra que tu tem um certo cuidado com a parte da tua audição. Sim. Né? Às vezes, eu demoro mais para escolher uma música para um vídeo do que para fazer o vídeo. Sabe? Às vezes a pessoa pergunta assim, eu posso te mandar uma música para tu fazer o trailer do meu casamento, dos meus 15 anos? Eu digo, tu pode, mas eu já te digo, de acordo com a música que tu mandar, vai ser o andamento do teu vídeo. Porque eu preciso fazer em cima da música. Claro. Então, então quando, tipo, eu até agora assino um site lá, que é de músicas originais e tudo. E o site, ele é um banco de músicas que tu se inscreve lá, criou a tua música e mandou pra eles, né? Parecido com um banco de imagem. Só que eu vejo, assim, tem muita música que não dá pra usar como eu gostaria. Porque, assim, eu preciso de uma introdução, preciso de um ápice e preciso de uma saída, sabe? E a maioria das músicas não tem isso. Aí, então, tipo... Aquele loop linear. Né? Porque eu preciso... E eu vejo muito isso nos jingles, sabe? Os jingles têm isso, né? É que o jingle ele tem que ser simples. Porque o jingle ele tem que ser aquela coisa desgraçada que tu odeia, mas tu acorda e lembra. Verdade. Né? Então, quanto mais simples ele for e mais grudento, mais ele está cumprindo a função dele. É aquela história, o ator bom não é aquele que tu ama, é aquele que daqui a pouco tu tá odiando ver o personagem dele. Se ele tá te fazendo pegar o ódio dele, é porque ele é muito bom. E o jingle é a mesma coisa, se ele grudou na tua cabeça, a função dele funcionou. Não, a função dele funcionou, ficou ruim, né? Mas enfim, a função dele é essa, né? Ele teve êxito, né? Mas isso já mostra justamente essa tua inteligência, que eu acho que também quem trabalha com audiovisual tem que ter, óbvio, né? Por isso que é audiovisual. Eu sou profundo fã, tu deve certamente conhecer, se não for fã também, do Gaveta, né? Que tem o canal do Gaveta. E o Gaveta fala muito sobre isso. Ele é músico, né? Exato, de como como a música vai te conduzir num filme, numa propaganda, enfim, no que for, né? O ápice de uma cena, se ela não tem música, perde completamente o cara. E às vezes a gente vê esses memes na internet, né, de botar e isso pode ser usado para subverter até a própria interpretação da cena, né? De uma cena trágica e uma música fofinha, né? Ou uma coisa que era para ser simples e uma música de tensão. Tipo, eu tô na cozinha cortando uma cebola. Começa uma música de suspense, tu já começa a imaginar que alguém vai me matar ali. Sim. Né? Tu mudou a música, já bota uma música romântica, eu tô cortando a mesma cebola, é a minha esposa que vai chegar e vai me dar um abraço. Exatamente. Né? Então a música ela te conduz para isso, mesmo sem a gente se dar conta, né? E certamente tu tem essa percepção porque é a tua área, né? Não é à toa que tu escolheu essa área, certamente. E por isso que eu digo, quer cantar, vamos lá. Eu sou muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu até brinquei, não sei se foi na Mariana, que quando eu vou cantando, as pessoas pedem pra mim voltar. Ficando claro, só uma coisa que daqui a pouco podem pegar no meu pé e dizer, o João falou que todo mundo pode cantar. Óbvio que salvo algumas exceções raríssimas, inclusive
Aproveito para mandar um beijo para a minha fono preferida, Luiz Marques da Rocha, que trabalha aqui em Pelotas com vários... Faz um jabá para a Luiz, né? Não, mas não é jabá, é porque é realmente a minha amiga, e ela pediu para eu fazer agora falhou o nome, mas é um quadro que ela tem no canal dela do Instagram que o profissional fala sobre algum tema, e justamente o tema que ela me deu é qualquer um pode cantar? Eu disse sim, né? Mas salvo, obviamente, restrições óbvias, né? O cara é tetraplégico, quer dizer, ele vai correr a maratona da São Silvestre. Não tem como. Né? Então tem certas coisas que assim, não é eliminar as pessoas e dizer, não, mas tu não tem a laringe, tem que fazer não tem a traqueia, né? Não tem alguma parte do instrumento que precisou ser extraída por uma doença maligna, por alguma coisa assim. Aí, óbvio, por razões óbvias, mas eu tenho uma aluna surda. Capaz. Né? Surda e que canta. Né? A Beatriz Ribeiro. Ela tem implante coclear. É um implante feito dentro abre a cabeça e lá na cóclea é refeita a ligação com filamentos, com fios, para reconstituir o impulso elétrico que vai para o cérebro. Né? E o ouvido dela não funciona. Se ela não é aparelho auditivo para aumentar o som de fora, não, é um implante dentro da cabeça. Ela tira o implante, ela é completamente surda. Ela bota o implante liga, ela é biônica, ela começa a ouvir. Então aqui fora tem a bateria, tem a base, tem o microfone, o processador do instrumento do aparelho, do dispositivo, e ele capta o som, transforma isso em impulso elétrico e manda para o implante dela, que manda para o cérebro, que entende aquele impulso elétrico como som. Porque, na realidade, tudo no nosso cérebro é elétrico. A cor, o azul, é um impulso elétrico que eu entendo como azul. Um dó maior é um acorde, eu vou entender esse dó como um impulso elétrico. Nosso ouvido é, na realidade, um transdutor. Ele transforma a energia do movimento do ar, que é o som, num impulso elétrico que vira a nota no cérebro. Né? E é isso que o aparelho dela faz. Então, até um surdo canta. Então, por isso que eu digo, depende. Tipo, tem uma paralisia em uma das pregas vocais. Daqui a pouco dá para cantar. Daqui a pouco a gente dá um jeitinho e consegue. Né? Claro, ressalvas, a Bia ela não nasceu surda. Então ela foi ficando surda e ela já tinha uma memória musical. Entendi. Então ela já cantava antes, ela já falava, ela já sabia, e ela cantava antes. Então ao botar o implante, a gente teve que fazer uma readaptação para ela voltar a cantar, porque ela teve uma atrofia vocal por ficar 4 anos sem falar, porque ela ficou surda e parou de falar. Sim. Que as pessoas começaram a dizer que ela estava gritando, enfim, ela foi se reprimindo, se retraindo e parou de falar. Ela teve então uma forte atrofia vocal e ela cantava como mezzo-soprano, ela chegou a cantar no coro do Música pela Música comigo como tenorina, que é uma mulher cantando no registro masculino, porque a voz dela ficou grave. Agora a voz dela já está subindo, com o trabalho que a gente está fazendo, ela já está cantando como contralto. Né? Então, assim, para tu ver que quase tudo dá para trabalhar. Quase tudo dá para trabalhar. A não ser que tu tenha sérios problemas cognitivos que te impeçam de entender o processo, sérios problemas motores, eu digo que todo mundo pode cantar, até um surdo. Então imagina tu. Meu Deus. Um produtor audiovisual. Já virou um desafio para mim já. Não, e eu tenho muita vontade, acho que mais por sentir falta de algumas coisas, né? Por exemplo, eu tenho muitos amigos músicos que eu ajudo a fazer clipe e tudo, e quando eles criam música autoral, eu sempre falo, cara, no teu CD, faz uma música pensando que dê para usar nos casamentos. Mesmo que tu não goste, faz uma música comercial. Porque, cara, vai chamar o público e aí eles vão vir por aquilo e eles podem conhecer o resto que tu quer. Mas é difícil botar na cabeça. Que às vezes a ideia tem essa questão, né, do músico compositor e do músico intérprete, né? Inclusive eu vi a Mari falando, né, a Mariana, que ela tem o desejo de ser uma grande compositora, que ela quer levar música autoral, mas não necessariamente ela é compositora, né? Tem o cara que é compositor, ele quer levar a música dele, o cara quer ser só um intérprete, autoral. O outro não se importa de ser cover, né? Então aí depende muito da identidade artística. E aí dependendo para esse cara que tu tá falando, ele diz, não, mas eu não... Aí eu tô vendendo o meu fazer artístico para o mercado. Eu não estou sendo necessariamente... Não estou sendo inspirado... Não estou usando a minha inspiração para fazer. Estou fazendo por encomenda, né? E tem cara que não quer isso, né? Já o cara do jingle é o cara que faz por encomenda. Sim. Né? Eu quero o jingle de uma farmácia lá que tem que falar fitoterápicos e homeopáticos. Como é que tu canta isso?
Eu já fiz um dia que era fitoterápicos, homeopáticos, ervas medicinais. Tu vai cantar homeopáticos. E o cara te pede, tu tem que cantar. Né? É música por encomenda. Então, eu não criei o jingle, tá? Isso faz muitos anos, por isso que eu tô falando tranquilo aqui, nem tô assinando o nome de nada, né? Mas é uma música de encomenda. Já o artista, ele tem às vezes esse pudor, tipo, não, eu vou estar me vendendo, né? Então aí tem que ver se é o perfil do cara mesmo, se o perfil dele é um perfil romântico, ou é um perfil mais dançante para ser na parte da festa, né? Mas normalmente tu não consegue demover a pessoa assim. Né? É difícil, mas pra mim é tão lógico, né? Se eu fosse músico, eu faria assim, o que o mercado tá precisando, né? Por que os casamentos estão sempre usando as mesmas músicas? Porque não tem muita opção. Uhum. Aí vai lá, o Luan Santana canta com aquela dupla que eu me esqueci o nome, faz uma música lá que casa com casamento, aí todas as noivas querem usar. Mas isso que eu acho que é uma estratégia, né? Tem um problema no mercado, estão precisando disso. Cara, vai ali, dali tu vai conseguir depois botar as que tu quer. Mas aí entra outra questão também que é o mercado, né? E isso exige... Porque vê, quem tu falou, Luan Santana. Então, quem é o Luan Santana, o lugar dele na mídia, né? Obviamente que ele tem que ter um produto bom, senão não adianta nada ele ser o Luan Santana. Mas um produto que vai vender, né? Mas ele tem esse espaço. E daqui a pouco o cara que está aqui em Pelotas, tipo, o cara chega lá no casamento e diz, não, eu tenho a minha música para tocar. Não, mas eu quero a do Luan Santana. Não quero a tua música aqui. Né? Eu quero a do Luan Santana que todo mundo conhece. Né? Então, até tu ser conhecido, aí entra o outro fator, que é o tal da fama e sucesso. Né? Também é outro tema recorrente, né? E aí entra aquela coisa, às vezes as pessoas querem o que é famoso no seu evento. E se tu não é famoso, tu pode até ter sucesso, mas não ser... E aí é outro tema, que também outro papo longo, né? Que é fama e sucesso. Que em São Paulo tá começando já faz um tempinho que tá rolando isso, mas agora começaram algumas pessoas repetindo aqui em Pelotas, que é de música personalizada, né? Uhum. Por exemplo, eu já peguei chá de bebês, que o pessoal de São Paulo fez a música que serviu de revelação. Uhum. Então ele cantou, né? E aí depois os músicos aqui em Pelotas cantaram a música ao vivo. Entendeu? Uhum. E já vi para casamento também. Tem as serenatas também, que na pandemia... Porque a pandemia foi esse boom de novidades, né? E uma delas é essa aí, as serenatas online, as músicas por encomenda. Sem dúvida é um mercado. Mas é um mercado bem específico, né? Tu não vai conseguir... Fez ali, tu entregou para aquele casal e acabou, e morreu ali. Né? E até porque se tu repetir depois, só mudando as pessoas, enfim, aí tu já tá caindo no charlatanismo, né? Tu já tá parodiando o produto. Então é um trabalho pontual, tu fez ali, entregou. É semelhante ao jingle, só que aí tem essa carga emocional, né? Aí não é para ser grudento, é para ser emocionante, né? Tem músicas que são muito boas pros trailers de casamento que combinam, só que, tipo, eu já usei em 2 casamentos. Aí eu digo, não vou usar essa música para fazer mais um casamento. Né? Não tem essas coisas, às vezes falta disso. Até eu entrei nessa plataforma que eu te falei, que é a Slipstream. Tem um corte falando da Slipstream aqui, tem vídeo no meu canal. Por causa que eu disse, tem muito músico autoral lá, então realmente tem. Só que tem que se esforçar muito. Às vezes eu fico, tipo, uma manhã toda procurando a música certa, sabe? E olha que tem, na categoria pesquisar, casamentos. E mesmo assim... Tá, eu vou te fazer uma outra pergunta, tu não vai responder agora porque a gente vai fazer um intervalo. Uou! E a pergunta é, o que é a série Plural Singer? Ele vai responder daqui a pouquinho, logo após do intervalo. A gente vai fazer uma pequena pausa para os nossos apoiadores e a gente já retorna. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com um vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. E agora, o momento dos nossos apoiadores. Esse pessoal que confia no trabalho que fazemos aqui no podcast. Vamos a eles!
Imagine seu carro usado com aparência de zero, protegido da ação do tempo e da poluição, sem sair de casa ou em um local perfeitamente equipado para isso. Daniel Farias Estética Automotiva é a solução. Agora, além dos atendimentos domiciliares, contamos com espaço físico, polimentos em geral, vitrificação de pinturas, revitalização de faróis, detalhamento automotivo, aplicação de proteções na pintura, ceras, selantes, vitrificadores, higienização, limpezas preventivas, remoção de pulverização de tintas e muito mais. Atendimento personalizado por agendamento pelo WhatsApp. Confira nosso trabalho pelo Facebook Daniel Farias ou no Instagram @estéticaautodf. E esses foram os apoiadores de hoje. Se você quer ser um apoiador aqui do canal, divulgando sua empresa em nossos episódios e nas postagens que fazemos em nossas redes, me chama aqui que eu falo para você como que funciona. É mais fácil do que você imagina. E estamos de volta, seguindo nosso bate-papo aqui com o João Ferreira Filho, né, que é músico. E antes da gente ir pro nosso intervalo, eu te perguntei o que é a série Plural Singer. Plural Singer. Em inglês, né? Plural, que é plural, e singer, que é cantor. Então, cantor plural. O nome Plural Singer e a série de coisas que envolve Plural Singer veio numa forma de justamente dar um nome para uma coisa que eu já fazia com os meus alunos de canto. Que é o quê? Não tratar só a aula de técnica vocal ou aula de canto, né, que cabe diferenciar, que tem um pouquinho de diferença, né? A aula de técnica vocal é a vocalização, é o condicionamento vocal, é ver se está respirando bem, é ver se está afinando, etc. Até passar alguma coisa de repertório. E o professor de canto é o que vai, além disso, que vê as questões estéticas, que vê se tu está dentro do caráter, se tu está interpretando bem, se tu está transmitindo uma mensagem, a tua postura no palco, etc. Então o professor de canto ele é um professor de técnica vocal, mas nem todo de técnica vocal é professor de canto. Fecha parênteses. E a Plural Singer eu já trabalhava os elementos de técnica vocal, de canto, mas além disso, a questão da pluralidade de vozes, né, que é o tal do crossover técnico vocal, que é transitar de um estilo para o outro, que é fazer um pouco rock, daqui a pouco fazer ópera, daqui a pouco fazer pop, né? Então, e aí a pessoa, então Plural Singer é isso, um cantor plural, que canta um monte de coisa. Não é só isso. É também as coisas que envolvem o cantor, coisa que a gente está conversando até agora, o mercado, né? Como é que eu vou me vender, entre aspas, no bom sentido da palavra, para o mercado? Eu quero ser reconhecido pelo quê? Qual a minha identidade visual? Qual a minha identidade vocal? Equipamentos. Como é que eu uso um microfone? Às vezes o cara tem uma voz belíssima, tecnicamente funciona bem, e fala aqui no microfone, e o cara do som que se vire para saber o que, né, para operar aquilo, né, anda com o microfone 2 metros, o microfone Silvio Santos aqui, né, virar para cima, né? Então, como usa um microfone? Como tu usa um retorno? Qual é diferenças de microfone? Um microfone cardioide, supercardioide, dinâmico, condensador. Para que funciona isso, né? Como é que isso? Tu não precisa saber operar necessariamente, não precisa saber como funciona. Para saber como tu vai usar. O jeito que um cantor lírico usa um microfone é diferente de um cantor de rock, né? Retorno. E qual é melhor? É in-ear? É de palco? Depende da pessoa também, mas como tu usa esse retorno? Né? Que mais? A própria postura do palco no sentido de práticas interpretativas. Às vezes o cara canta super bem, aí sobe no palco e fica assim. Né? Entendi. Um vozeirão. Então, Plural Singer tem a ver com isso. Tem que ver postura, mercado de trabalho, como tu vende a tua voz, aonde tu pode usar a tua voz profissionalmente, além do canto, dublagem, locução, jingles, canto em si. Né? E isso é um curso? Aí que tá. Surgiu depois, dentro dessa nomenclatura, um curso online. Tá. Aonde eu comecei nesse curso tinha vários desses aspectos pontuados. Na realidade, era para ser um curso dividido em 3 grandes blocos. Iniciantes, intermediários e avançados.
né? No intermediário, toda a base do canto, elementos que antecedem o estudo do canto, como afinação, ritmo, que tipo de voz tu tem, isso tem que ser visto antes de tu começar a estudar canto. Né? Se tu não afina, como é que eu vou estar preocupado se tu está interpretando bem? Entendi. Né? Se tu não consegue te manter, se tu é a tia que bate palma fora do ritmo e tu não consegue te manter num beat, como é que eu vou estar preocupado se tu está respirando baixo ou alto, ou cantando, forçando a garganta, né? Forçando a laringe? Não, eu tenho que primeiro fazer que tu afine, que tu tenha ritmo e saber que tipo de voz tu é. Tu tem uma voz grave, uma voz... Então, esse início do curso era para esses elementos iniciais, depois os intermediários, que é a base do canto, respirar, apoiar, emitir, né? E depois, lá adiante, as técnicas interpretativas, estilísticas de cada gênero musical, de cada estilo musical. E depois, mais extra, essas outras coisas, como postura de palco, equipamento, músicas para eventos, como montar portfólio, como trabalhar com as plataformas digitais, que tudo que envolve o cantor, equipamentos de som. Isso é para quem já canta ou qualquer pessoa? Não, aí que tá. Para quem iniciasse desde o básico, poderia iniciar do zero. Desde essa coisa assim, tipo, o que é afinar? Né? E ir até esses elementos que vão além do cantar, como escolha do equipamento, etc. Só que o que aconteceu? A equipe não estava funcionando direito, acesso à plataforma estava ruim, algumas pessoas tentavam acessar, não conseguiam, e aí surgiu a série Plural Singer, que era assim, um curso online vendido. A gente chegou à conclusão que tinha que dividir o curso em etapas, justamente para quem não queria aquele iniciozinho. Eu penso, não, isso eu já sei, eu quero ver direto ali como eu trabalho a parte interpretativa. Né? E aquele cara que é iniciante, tipo, não, mas não me interessa aquele final lá, eu quero para cantar em casa, eu quero só saber o inicinho. Então a gente pensou, vamos dividir o curso, aí essa coisa de dividir o curso não funcionou muito bem também. E aí, em resumo, eu estava sobrecarregado, porque eu, como tenho estúdio, eu gravava o material, eu editava o material, eu produzia o conteúdo, eu mandava para a equipe e aí começava a dar problema na plataforma, eu tinha que resolver o problema da plataforma. Eu disse, não, quer saber? Não tem condição de levar isso adiante. Né? Então eu desisti temporariamente desse curso online, né? Mas ele vai certamente em algum momento voltar, porque eu tenho muito material pronto. Mas Plural Singer, série Plural Singer não é só, então, em resumo, um curso online. Na verdade, é a minha metodologia, a minha forma de trabalho com o canto, é de trabalhar todas essas facetas que envolvem o universo de um cantor, inclusive o palco. Né? Todos os meus alunos, de 1 a 2 vezes por ano, têm uma oportunidade de subir num palco como um cantor profissional, com iluminação, com som, com tudo, com plateia. Né? E eu proporciono para eles eu tenho pelo menos 2 eventos fixos no ano, que é o Plural Singer On Stage, de inverno, e o Plural Singer On Stage de verão. O Plural Singer On Stage de inverno agora 2023, 21 e 22 de julho, e o Plural Singer de verão ainda não tem data, mas vai ser em dezembro. E tem agora o meu Plural Singer Kids, que são os 17 menos, então todos que têm 17 menos fazem o Plural Singer Kids. Então, porque a formação do cantor ela termina no palco. Uma coisa que eu escuto muito é: em casa estava maravilhoso. Aí chega na aula e aí na aula tá ruim, né? Porque a pessoa está num ambiente hostil, uma pessoa ali te avaliando, procurando teus problemas e te ajudando, mas avaliando se tu está fazendo certo ou não. Aí tu te acostuma com o professor, tu te acostuma com a técnica, ficou maravilhoso. Ok, em casa tá ótimo, na aula tá ótimo, sobe no palco. Eu não sei se eu posso falar isso, se não puder, dá um pi aí na edição. Né? O fator cagaço. Não sei se cagaço pode. O fator cagaço é o fator que tu subiu no palco e tu olha aquela galera. O que não está automatizado não sai. Entendi. Aquelas coisas que tu ainda precisa pensar para fazer, não vai sair. Né? E porque treme a perna, sua frio, dá dor de barriga, dá tontura, seca a boca. E aí o que tu não sabe fazer... E aí tu tem que ter essa experiência de forma recorrente para esses processos irem se amadurecendo. Não é que tu vai perder o respeito ao palco. Né? Um cagacinho sempre dá. A tremedinha na mão, quem disser que não tem é porque já perdeu o respeito pela arte. Né? Tu sempre até dá a primeira nota, eu canto há mais de 20 anos, eu até fazer o meu primeiro eu tô aí tá, foi, né? Então tem que ter esse respeito, eu acho que tem que ter esse respeito, mas eu tenho muita coisa automatizada que me dá essa segurança e eu quero que os meus alunos passem por esse processo. Então Plural Singer é isso também, fez a aula, vou, canta musiquinha, boa tarde, até semana que vem. Aí na outra aula, vou, canta musiquinha, boa tarde, até semana que vem. Esse processo ele funciona em parte, né? Mas a hora que o cantor for exigido, tipo, canta uma música agora para mim aqui.
Né? Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Assim, eu que não sei cantar nada, horrível, não sei cantar nada mesmo. Se eu começasse... Normalmente quem fala assim é tipo, desculpa, a minha pergunta é péssima, mas eu vou fazer. É uma pergunta boa. E normalmente o cara que fala isso é porque ele não canta tão mal assim. Nada. Porque os caras que cantam mal, às vezes chegam, não, porque eu já cantei no coral do não sei o quê, do vamos vocalizar aqui. Tu faz... A pessoa... eu não tô ouvindo, não tô... É assim. Eu sou horrível. Experiência de professor. Eu sou realista. Se eu, por exemplo, eu começasse a fazer aulas hoje, quanto tempo eu levaria para cantar bem, de poder me apresentar? 3 semanas. Mentira. Pô, 3 semanas? Sabe que é mais uma coisa do marketing. Você fez errado a vida inteira, tal coisa. Vem aqui, faça o curso fulano de tal e em 3 semanas você está cantando. Balela. Não tem como dar esse prazo, cara. Varia de pessoa para pessoa? Varia de pessoa para pessoa porque tem, no mínimo, 3 elementos. Aquele que a gente conversou antes, o tal do dom. Né? Se não foi cortado, do que eu falei demais. Não foi cortado nada. Né? Tem o fator dom, que é aquela predisposição do indivíduo. Segundo, vocabulário musical. Ou seja, o quanto aquela criança, e aí a criança, bebê, foi exposta. O primeiro sentido que a gente desenvolve ainda na barriga da nossa mãe é a audição. O primeiro sentido é a audição. Tu já está ouvindo a voz da tua mãe, falando com os outros, falando contigo, ou se não fala contigo, mas a música que está rolando ali. Uma criança recém-nascida, ela sabe diferenciar o idioma pátrio de uma pessoa que chega, sei lá, falando russo ali do lado, ela estranha, porque ela já está acostumada com o idioma do lugar que ela nasceu desde a barriga. Isso tem a ver com a música. O que os pais ouvem, que estilo musical, ouvia pagode, ouvia ópera, não ouvia nada, né? Então, qual é o vocabulário desse indivíduo? Terceiro, como é que tu formalizou isso? A história de vai para a escola dizendo nós fumo, de a pé, 2 pão. Aí a professora, não é nós fumo, é nós fomos. Não é de a pé, é a pé. Não é 2 pão, é 2 pães. E aí a pessoa já se comunica, mas tu consegue entender que 2 pão é 2 pães. Mas, sabe, tá erradinho, então vamos arrumar. Então, essa formalização na música ela tem que acontecer também. É aquela história de alguém te ouvir de fora e dizer, essa notinha aqui é... pouquinho mais. Tá. Então isso aí é muito... Tu vê que é multifatorial. Sim. Depende da tua inteligência que tu nasceu, musical, depende do teu vocabulário que tu recebeu desde pequeno e depende o quanto tu formalizou isso na tua cabeça com alguém te dizendo isso é o certo, isso é errado. Né? Então, cada pessoa vai chegar com uma carga... O cara tem um dom do caramba, mas a família toda não ouvia nada e ele nunca fez aula de nada. Entendi. Outro cara nasceu sem aptidão nenhuma, mas desde pequeno estava lá fazendo aula de piano e ele passou a gostar. Tipo filho de cantor. Né? E aí o cara se desenvolveu na marra. Então é multifatorial. Cada indivíduo depende do, como diz no direito, depende do caso concreto. Então eu não tenho como te dizer isso. É só talvez te avaliando, sabendo o teu histórico. Por isso que o primeiro encontro com os meus alunos é sempre uma entrevista. Eu brinco que é um misto de talk show com análise psicológica. Entendi. Eu faço uma entrevista com um cara que chega... A minha aula experimental, que alguns professores já saem zizizi, vovô, é uma conversa. Eu converso com meus alunos e digo, o que eu ouvi na tua casa? Qual foi a primeira vez que tu viu um instrumento musical na tua vida? Qual é a primeira música que tu te lembra na tua memória? Por que tu quer cantar? E por aí vai. E com base nisso, numa anamnese que nenhum médico faz do paciente, eu consigo prospectar como é que eu vou trabalhar contigo. Eu já sei se eu posso falar agudo e grave ou se eu tenho que falar grosso e fininho para tu entender o que é. Eu consigo te dizer, isso aqui é uma terça, eu sei que tu vai entender. Eu dizer, não, o que é terça? Terça é um dia da semana. Pois é. Né? Isso é um intervalo de terça. Né? Dó, mi. Dó, ré, mi. Dó, mi é uma terça. Né? Mas é maior ou menor? Se tu não sabe isso, não adianta eu dizer. Né? Então, eu tenho que saber qual é a linguagem que eu vou usar contigo para tu entender como é que eu vou te abordar. E com base nisso, dá para ter uma ideia aproximada. Entendi. Porque aí também depende do que tu vai fazer com o que eu vou te passar. Porque eu sempre digo, tem gente que nem sabe quem é o Arnold Schwarzenegger, porque eu falo às vezes pra gurizada que Arnold Schwarzenegger, quem é? O Arnold Schwarzenegger é o Exterminador do Futuro. Ninguém vira o Arnold Schwarzenegger indo na academia uma vez na semana. Verdade. Ninguém vira um bom cantor fazendo uma aulinha de 1 hora na semana, ou a cada 15 dias. Né? Então, a aula de canto é para revisar se tu tá fazendo o que eu tô te pedindo para fazer. Mas se durante todos os outros dias tu não fizer nada, tu não vai virar o Bonovox não, talvez não seja um bom exemplo, mas não vai virar o Pavarotti, né? Sim. Não vai virar o Steven Tyler do Aerosmith se tu não tiver uma regularidade dos exercícios do uso da tua voz. Então, assim,
Tu vê como é multifatorial. Dom, entre aspas, inteligência musical, vocabulário, o que tu estudou, o que tu vai fazer com o que tu está estudando comigo. Com base em tudo, e se tu tem o dom, se tu tem mais facilidade, daqui a pouco o que eu te ensino na própria aula tu já está fazendo. Outro aluno vai levar 3 semanas eu repetindo aquilo para ele entender o que eu quero que ele faça. Então, assim, qualquer curso que a gente vê na internet, aprenda isso em 3 semanas, num curso de 6 meses, é lenda, porque depende da pessoa. Entendi. Não depende do professor. O professor tem que ser bom sempre, mas depende muito do aluno. O resultado final depende do aluno. Então eu não gosto de botar prazo, porque tem aluno que me surpreende. Tem aluno que eu penso, antes de 3 meses ele não vai estar fazendo isso. Em 1 mês o cara está fazendo. E outro eu penso, não, isso aqui em seguidinha vai. E daqui a pouco a pessoa empaca num negócio e é 1 ano em cima daquilo. Então tem áreas de ópera, por exemplo, com alunos meus que eu trabalho durante 1 ano inteiro. Outros com 3 aulas está resolvido. Né? Então, depende. Não quero bater esse martelo, mas o que eu posso dizer é que dá. Sem prazo, sem comprometer prazo, mas dá. Tá. Se tu fosse me avaliar, como é que tu faria? Tu faria todas as perguntas? A primeira coisa seria essa entrevista. Tá. A segunda coisa seria ouvir. Já ouvi a tua voz falada. Na tua voz falada já dá para pescar algumas coisas. E aí seria ouvir. Eu tenho que me concentrar. Porque se eu tô falando contigo... mas aí eu vi o que a Mari falou aqui e eu concordo com ela. Quando tu vai cantar, também. Porque tu não vai necessariamente usar a voz que tu fala para cantar, dependendo da coisa que tu vai cantar. Uma coisa que eu escuto muito de professor de canto lírico é usa a tua voz natural. Que a técnica do canto lírico é natural. Tu quer coisa mais artificial do que... Ninguém fala assim no dia a dia. Não vai acordar a criança. Porque temos uma baby maravilhosa aqui. Né? Moana. Menina Moana. Inclusive uma das animações mais lindas que tem musicais, com vários números musicais maravilhosos. Vai virar live action agora. Eu fiquei sabendo. Tomara que não estrague. Tomara. Mas enfim, voltando aqui. Então, assim, não tem coisa mais artificial que o canto lírico. O canto lírico ele é todo fabricado. Né? Ele foi montado numa época que não tinha microfone, que tu tinha que contar com a acústica do lugar e projetar e ser ouvido com uma orquestra de 80, 90 elementos tocando, sentando a lenha num teatro e tu fazer uma nota e tu ser escutado. Não tem coisa mais artificial do que isso. Isso foi fabricado. Né? Obviamente de uma forma... Tem que ser da forma mais saudável possível. Então, assim, não tem voz natural. A minha voz não é assim. Qual é a tua voz? Essa é a pergunta. Né? Se tivesse nascido no Rio, tu ia falar biscoito. Pior. Se tivesse nascido... eu tinha um professor de inglês nativo que falava João. E eu dizia para ele, João. Ele, João. Eu desisto. Ele falou, eu também desisto do teu think. Porque o meu think é horroroso. Né? Ou fala world, né? A palavra mundo, grow, é um inferno falar isso para nós. Porque a gente não tem esse trabalho muscular que eles, desde a barriga, estão ouvindo. E é a mesma coisa cantar. Então, por que a tua voz da fala é assim? Porque tu cresceu em determinado estado, com pessoas falando com determinado sotaque. Uns falam porta, outros vão falar porta, e outros vão falar porta. E qual que está certo? Todos naquele contexto antropológico, social, etc. Então, cantar também tem isso. Depende, se tu vai cantar heavy metal com voz de cantor lírico, talvez tu vá ter uma recusa do público. Ou não, né? Mas enfim, vou cantar sertanejo com uma voz que não remeta àquele estilo, e tudo é, entre aspas, fabricado. Repito, da forma mais saudável possível, né? Tem que ser saudável, mas não tem voz natural para cantar. Tem algum cantor que tu admire, assim, que tu diga, pô, esse cara canta muito? Muitos, e depende de fase. Mas eu posso dizer os grandes expoentes, assim, para mim, na minha trajetória inicial, lá bem no início, eu sempre admirei muito o Bruce Dickinson, um vocalista do Iron Maiden, que é um cara que tu ouve o álbum de estúdio e tu ouve o cara cantando ao vivo e é praticamente a mesma coisa. É um cara que está com mais de 60 anos e tu ouve um show dele hoje em dia, obviamente que tu vê que é um homem de mais de 60 anos cantando, mas que tu ouve, tipo, cara, é quase o mesmo Bruce Dickinson que tinha 20 anos, quando ele cantava com 20 anos. Né? Então ele foi para mim e é para mim ainda um grande exemplo. O André Matos, que infelizmente faleceu, que aí já é um metal mais, alguns vão chamar de metal melódico, né? Não é power metal, mas enfim, mas que é um metal mais limpinho, assim, mas uma voz extremamente técnica. Então dentro do rock eu acho que para mim são grandes expoentes. O Pavarotti, Luciano Pavarotti, como tenor, que já morreu, e para mim não vai ter outro Pavarotti, não tem essa. Aquele instrumento, aquele indivíduo, ele era único, né? E
para mim me influencia muito até hoje. E atualmente eu gosto muito de ouvir o Roberto Alanha, que é um tenor francês e que tem uma voz belíssima. Eu sempre gostei muito dos três tenores, José Carreras, Luciano Pavarotti e Plácido Domingo, né? E para mim o Pavarotti sempre se destacou e segue se destacando. O Plácido é um cantor extremamente técnico, mas eu ainda prefiro o Pavarotti, Plácido não me crucifique, né? E hoje em dia o Roberto Alanha, dentro do canto lírico. E aí, como eu escuto muita coisa, eu poderia ir te citando, e no pop e tal. Eu sou enlouquecido por Mariah Carey, né? Dentro do pop americano. É uma voz quando eu tocava violão, teve uma música que eu tive que tirar no violão dela. Mariah Carey, Adele, ou Adele, como ela quer que chame ela, né? Porque ela diz que o nome dela não é nem Adele nem Adele, é Adele. Um sotaque muito específico lá do bairro de Londres que ela mora. Enfim, ela tem... Vê isso, a Londres é uma coisa... Nunca fui, tá? Mas é o que me foi passado. Que tem sotaques de bairros. Caraca. E a Adele, ou Adele, como ela quer, ela tem um sotaque. Ela falou para uma repórter que estava entrevistando ela, primeira pessoa que falou meu nome certo, né? Porque ela tem um sotaque dela, né? A Adele falando numa entrevista, mesmo que tu fale bem inglês, tu vai ter dificuldade, porque ela tem um sotaque assim estranhíssimo, né? Mas, por exemplo, a Adele, ou Adele, como queira, eu sou fascinado pelo trabalho dela. Então, assim, e são que não necessariamente são coisas que eu canto. Eu sempre digo assim, tu tem o cantor Michael Jackson, grande rei do pop, Fred Mercury, não tem. Então eu poderia te citar vários ícones assim que são únicos e não necessariamente eu gosto de cantar, porque sempre tem músicas que às vezes eu nem sou tanto de escutar Guns N' Roses. Eu amo cantar Guns N' Roses, mas eu já escuto pouco. Eu escutei muito na adolescência, início da idade adulta. Eu amo cantar Guns, mas não escuto mais tanto, né? Então tem música... Michael Jackson eu amo ouvir, mas eu não gosto de cantar coisas do Michael Jackson, porque a minha voz tem dificuldade de ajustar para cantar exatamente. E Michael Jackson, acho que se não é para fazer igual, eu não faço, né? Então tem coisas que eu amo ouvir. Então, mas citaria isso. Bruce Dickinson, André Matos, Fred Mercury, Michael Jackson... Christina Aguilera é sensacional, Adele, Mariah Carey, tem muito cantor maravilhoso por aí, né? Eu tenho muitos músicos que eu gosto, né, que eu admiro muito, mas quando eu vejo cantando, eu digo, nossa, esse cara aí, o canto dele me impressiona, não é só a letra, não é só a melodia, não é a música, o jeito que ele canta, que era o Chester do Linkin Park, né? Por exemplo, um baita cantor. E teve outro que morreu também, precocemente. Cara, da banda que tem, eu não estou lembrando o nome da banda e nem do cantor. Que fiasco. Da música Like a Stone, Audioslave. Como é que é o nome do... Oi? Chris Cornell. Cara que precocemente se foi um artista fora de série, dentro daquela realidade da proposta dele, né? Então, assim, tem inúmeros cantores que a gente... Então, para quem... E ainda mais eu que sou professor e trabalho com cantores de teatro musical, de ópera, de pop, de pagode, sertanejo, de tudo um pouco, eles chegam com material avassalador para mim. Então, eu, durante a pandemia, eu fiquei mergulhado na bossa nova. Uma aluna começava a trazer a Carla Silveira e bossa nova, e bossa nova, e bossa nova. Então, assim, a música ela é fascinante. E aí, quanto mais tu conhece, tu vai ficando fascinado. Sim. Então, para mim, hoje em dia, é impossível dizer, me diz um cantor, não posso. Entendi. Porque em cada esfera dessa, tu tem grandes ícones. Na nossa música nativista aqui, o nosso glorioso e meu grande amigo Joca Martins. Para mim, ele é um fenômeno. Tem gente no nativismo que não gosta. Né? Se tu for me ensinar Xana a cantar... Miller, Cristiano Quevedo, aqui nossos da região, né? Desculpa. Se tu for me ensinar a cantar, por exemplo, tá? E vamos dizer que eu adoro música gauchesca. Tu não vai me ensinar a cantar... com música gauchesca. É uma outra técnica ou não? Não, esse é um fator muito legal que tu colocou, que eu sempre digo o seguinte, se tu não gostar do que tu tá fazendo, tu não vai fazer. Né? Então eu tenho que contar com o teu prazer nisso. Né? E aí a primeira coisa é buscar tuas referências. Eu vou perguntar o que tu ouve, o que tu quer cantar, o que tu ouve e o que tu quer cantar, e num paralelo entre o que tu ouve e o que tu quer cantar, a gente vai montar junto. E eu sempre peço para os alunos, monta uma lista de 5 a 10 músicas do que tu quer cantar. Nossa. E dessas 5 a 10 músicas eu vou vendo o que é viável. Né? E eu sempre digo, não seja aquela música barbadinha que tu abre a boca e sai, mas também não me bota uma coisa impossível que tu nem consegue arrancar. Então pega uma música que tem alguma... E aí sempre tu tem que ter um repertório. Dando as minhas didáticas aqui, professores de canto, fiquem à vontade para utilizar, né, caso achem útil. Música de prazer imediato e música de trabalho. Se tu fica só na música de trabalho, que é aquela que tu está construindo, que tu vai usar depois,
tu não tem prazer naquilo, porque chega um ponto, Karate Kid, sabe? Bota casaco, tira casaco, bota... E o cara quer lutar. Eu sou da época ainda do Karate Kid de Sr. Miyagi, né? Daniel San, sim, né? Sim. Mão direita, mão esquerda. E onde é que eu vou usar isso? Aí tu vai para uma aula de canto, o professor pede para tu fazer... Tipo, onde é que eu vou usar isso? Né? Mas tem uma função. Então, se tu fica só no trabalho de vocalização e só música que tu ainda não consegue executar, tu vai encher o saco. Mas se não tiver isso, tu não evolui. Então, mas por outro lado, tu tem que ter a música de prazer imediato. Então eu vou achar alguma coisa, ou uma tonalidade para facilitar, baixar um pouco o tom da música, ela não ficar tão aguda, ou levantar um pouco se ela está muito grave. Achar um lugarzinho de conforto ali para uma das músicas, tu ter aquela coisa, aquele prazer de tipo, tô cantando, sabe? Te dá o gosto disso, de ver o que tu tem condição de cantar agora. E eu vou te dar isso, e depois eu vou te dar uma que tu não tá conseguindo ainda direito pra gente... Isso que você tá falando, cara, faz muito sentido. Isso é didática, né? A parte didática. Né? Quando eu tocava violão, a gente tinha uma oficina de violão, né? E aí a professora, ela tinha algumas músicas que ela achava mais fácil da gente tocar. Só que tocar e cantar são coisas diferentes. Uhum. Então ela passava as músicas pra nós e na hora de tocar a gente tinha que cantar. E aí eu me lembro que a do Capital inicial, Natasha, era a que eu mais gostava. E aí, quando eu cantava, era que o pessoal menos reclamava. Então, né, faz sentido. Não, e imagina tu tá tocando e cantando, que isso é um trabalho. Porque são. Lá vou eu para neurociência de novo. Mas é de acordo com as ciências, né? Que trabalham na parte de concentração e foco, tu não vai conseguir estar prestando atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Mas então eu não consigo ser multitarefa. Tu consegue ser multitarefa em várias coisas. Só que só uma tu vai estar prestando atenção. Todas as outras tu está fazendo no automático. E se esse automático ele não está muito bem sedimentado, muito bem feito, ele vai dar ruim. Né? Então tu tá tocando e cantando. Em alguma coisa tu vai estar, em algum momento o teu foco vai estar trocando, ou tu vai estar com foco. Ou eu tô só olhando a cifra. O teu cantar tem que estar automático. E se o teu cantar não tá bom, vai dar ruim. Né? Da mesma forma, o meu tocar é automático, mas o cantar não, aí tu vai estar prestando. Então tem que entender onde é que tu tá precisando trabalhar. Nossa. E sempre no estudo, é legal tu estudar. Chega, às vezes não, chega muito para mim, músicos instrumentistas, que são cantores instrumentistas, que estão ou tocando violão ou tocando piano, e eu sempre digo, piano, tu estuda a mão esquerda, depois a mão direita, depois tu junta. E aí, se eu ainda vou cantar, eu vou estudar mão esquerda, mão direita, junta, canta, separado, junta o canto com o piano. Tu tem que setorizar, porque senão fica aquela coisa mais ou menos. Se tu quer fazer bem feito, tu tem que limpar parte por parte do teu projeto. Violão. Eu vou fazer... Estuda só o violão primeiro. Grava teu violão. Mais dicas de canto aí, ó. Já tá virando tips aqui. Grava o teu violão no celular mesmo, dá o stop e depois tu vou treinar minha voz. Agora tu dá play naquele violão que tu gravou e aí tu canta pra ver o que tu tem que ajustar. E depois tu tenta tocar e cantar junto. Nossa. Porque senão vai dar ruim. Algum momento tu não consegue evoluir porque tu tá sempre numa corda bamba. Aqui eu tenho que cuidar a voz, aqui eu tenho que cuidar o violão. Aí daqui a pouco o cara não tá acostumado com o violão, surge uma pestana e o cara tá... o Fá maior, o cara foge daquele Fá, quando aparece na cifra, tenta fazer o Fazinho de lado aqui porque ele não quer fazer a pestana. E aí tu tem que fazer a pestana e um agudo na mesma hora. Tu sabe que tudo pra dar errado. Eu sou muito competitivo, né? Eu gosto de competição. Aí quando eu tava na oficina de violão, isso era na adolescência, tinha uns 15 anos, tinha um menino lá que tava tocando com a gente que ele cantava muito bem. Ele cantava. Aí ele se destacava no grupo lá, porque era o cara que cantava melhor e tudo. E eu a professora era de violão, não de canto. Então eu não tinha como me ensinar a cantar, né? Aí o que eu fiz? Eu foquei no instrumento. Aí eu aprendi a tocar brasileirinho. Olha aí, ó. Aí tu conseguiu setorizar o teu aprendizado. E eu era o único que tirava brasileirinho lá. E todo mundo ficava impressionado, porque era bem rapidinho o brasileirinho, né? Isso acontece muito com professores de alguns instrumentos, o violão é um deles, que é querer que o aluno fique cantando junto. E não tem essa percepção didática de que está atrapalhando o aprendizado do instrumento que ele está se propondo. Tipo, não estuda sozinho. Né? Bota um colega para cantar. Tipo, se é uma aula, ainda mais uma aula coletiva, tu cantava a Natasha e o outro cara tocava o violão da Natasha. E depois tu tocava o violão da Natasha e ele cantava. Nossa. Sabe? Fazer isso é uma visão... o professor ele tem que ter essa visão didática para ter um aproveitamento maior. Porque senão, faz tudo a mesma coisa, o outro... Tu não está conseguindo focar naquilo ali, né? Então, é essa visão. E por isso que eu digo, tudo depende do indivíduo. Vai depender muito do caso concreto. A gente vai ver o que vai conseguir focar, né?
Bom, já é o terceiro músico que me fala isso, eu vou ter que aprender a cantar. Não, e agora não é só música, é professor. Então, olhando para a letra da verdade, né? Me procure. Não, e eu vou... Não tem horário, mas me procure que eu dou um jeito. Eu vou aprender a cantar e ainda vou gravar um clipe ainda. Porque uma coisa, até aproveito isso para dizer que não tem horário, obviamente que te atendo com o maior prazer, mas às vezes as pessoas dizem, mas como tu é professor de canto, eu nunca vi tu botando aqueles anúncios, tipo aulas de canto e porque eu não tenho horário. Graças a Deus, né? Modéstia à parte, eu sou uma pessoa de sucesso nesse sentido, até aquela história de fama e sucesso. Talvez eu não seja famoso, mas de sucesso eu sou porque eu atrelo a palavra sucesso com bem-sucedido, né? Então eu devo estar com mais de 80 cantores no meu grupo de WhatsApp que trabalham comigo, e tem mais um grupo no WhatsApp, um outro grupo no WhatsApp de lista de espera que deve estar com umas 30 pessoas. E me perdoe, lista de espera, eu não consigo, não estou dando conta agora, né? Então eu dou aulas alguns dias para alunos que têm horário fixo e outros dias eu deixo livre para os avulsos, porque é humanamente impossível tu dar 80 horas aula por semana, né? Então tem alguns alunos que não têm horário fixo, e todo domingo, hoje mesmo eu estava na sala de espera do local dando print da agenda dizendo, hoje eu não tenho horário, amanhã vai ter horário, então eu vou ver como é que vai ter os horários, porque eu tenho essa grande demanda, né? Então às vezes pode parecer que eu estou querendo fazer propaganda, tipo, venha fazer aula, até não, que bom que o pessoal me procure, pode vir até, mas eu não posso garantir que eu vou conseguir atender, mas para ti eu faço questão com essa história de tipo, não consigo cantar, vou te mostrar que dá para cantar. Olha só, como desafio. Vamos fazer. Desafio meu e teu. Vamos fazer aí, tu me ensina a cantar e depois a gente grava um clipe junto. Pode cantando. ser. Só não pode ser aquela do Fantástico. Venha cantar em 3 meses. Deixa a meta em aberto, depois dobra a meta. Depois dobra a meta. Quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Mas isso aí que tu falou da lista aí é complicado. Eu tive um problema essa semana também de uma lista aí, que eu falei que eu tinha uma lista de pessoas para participar do podcast, e uma pessoa que ia ser um convidado se ofendeu. Achou que eu tava mentindo. Me mandou um canal pequeno. Achou que eu tava mentindo para me gabar. Mas tu viu, né? Tu ficou esperando aqui o pessoal. E isso é uma coisa. Hoje, esse cara, eu disse para ele, cara, faz um intervalo, vai tomar um café, vai respirar um pouco, né? 3 na colada. Mas vem aquela história justamente que tu conversou com a Mari, conversou. Que lapso de novo da nossa outra cantora que teve aqui também. A Dani. E que vocês conversaram. Foi abordado em alguns momentos a história do fama, né? Da história da fama. E aí eu tenho um posicionamento muito definido para mim, né? Que até dei uma pincelada antes. Fama é tu ser muito conhecido. Só que a Suzane Richthofen é famosa. Mas será que eu quero ter essa fama? Então a fama não necessariamente é algo positivo, né? Porque a fama é tu ser muito conhecido. E ponto, acabou aí, né? Pode ser que a fama te leve a conquistar, como eu falei agora há pouco do Lua Santana, que tem bastante fama, quero ter o Lua Santana na minha festa, né? Pode te ajudar, obviamente que abre muitas portas à fama. Agora, o sucesso para mim é uma coisa separado. O sucesso é tu ser bem sucedido naquilo que tu te propôs a fazer. Então eu como professor eu tenho sucesso. Eu sou um professor de sucesso. Mas tu não tá na Globo, tu não tá no The Voice, Mas quem disse que eu queria estar no The Voice? Quem disse que eu quero estar na Globo? Né? Porque tem que estar em tal lugar, tu tem que ter 1 milhão de inscritos no teu canal para o teu canal ser um canal de sucesso. Será? Para tu fazer um bom conteúdo, depende da tua proposta, né? Obviamente que quanto mais inscrito tu tiver, tu vai ter uma melhor facilidade para patrocínio, etc. Mas será que precisa? Será que a finalidade, se o teu canal visa divulgar teu trabalho e tu tá conseguindo divulgar, por exemplo, o meu canal é para mostrar músicas para as contratantes de casamento. Se ele está servindo para isso, eu não preciso ter 1 milhão no meu canal, né? Eu sei que é diferente da proposta do teu canal aqui, né? Mas eu não preciso ter 1 milhão. Se eu tiver 2 mil, um monte de gente que está ali com não, e sabe, então tudo depende da proposta. Tá e aí a pessoa do teu podcast diz, porque o teu canal é canal pequeno. Mas nada impede tu tá tendo sucesso com o teu canal antes da fama. Sim. Né? E até é melhor tu começar tendo sucesso e depois ter fama, porque é sinal que a tua fama é uma fama positiva. Né, do que tu iniciar por uma fama negativa e tentar usar dessa fama negativa para ter um proveito, para ter um sucesso. Ou no lado da música, a banda de um hit só. Ou azul caneta. Caneta azul, sei lá. O cara conseguiu comprar a casa, conseguiu comprar um carro, conseguiu melhorar conseguiu melhorar a família. Não foi com a música.
os comediantes acolheram ele. Por isso que eu digo, necessariamente a fama é positiva. Para um cara que é músico, eu não quero ter a fama do Caneta Azul. Pois é. Não quero. Me desculpe, sem querer ofender o cara. Eu estou pensando eu como cantor, ele como artista em geral, como comediante, como... Ok, se ele pensa como humorista, é perfeito. Mas imagina que se o cara está querendo pensar aquilo como cantor profissional e os caras estão contratando o cara pelo deboche. Que nem outro cara lá que tem um carinha dos teclados que canta We know, way, oh, we know, o inglês dele é we know, uma letra escrita assim. Eu não quero essa fama, né? Então assim, mas tu tem que estar no The Voice. Por que eu tenho que estar no The Voice? O que vai me trazer estar no The Voice? Tu vai ter mais aluno. Eu já não dou conta dos meus alunos. Sim. Tu vai ter mais, mas os meus contratos estão bons, né? Então tudo depende da tua... Eu me considero bem sucedido. E aí eu fiz esse parênteses porque eu vi que vocês falaram muito sobre fama e sucesso. E não estou dizendo que é um conceito definitivo. Esse é o meu conceito de fama e sucesso e que eu considero muito, né? E me considero bem sucedido. Então, nesse sentido, eu estou legal com o que eu estou fazendo e bem sucedido não só por ter muito aluno, mas bem sucedido porque se eu tenho esse monte de alunos é porque o que eu me proponho a fazer por eles e com eles, eu consigo. Eles têm bons resultados e essa coisa vai se espalhando, né? E o teu podcast não é diferente. Independente de ter 1 milhão de inscritos, ou ter 100 mil, ou ter 1.000, né? Se o teu trabalho aqui tá bom, ele é um trabalho... E as pessoas vão querer participar, né? Eu já te conheço do trabalho dos eventos e dos ambientes que tu trabalha. Aí quando veio o convite do podcast, cara, ele tem um podcast? Eu fui ouvir teu podcast, ver o teu podcast, maravilhoso. Valeu. É óbvio que eu vou ir. Valeu, né? valeu. Então, isso aí que motiva, sabe? E vários relatos... Mas daqui a pouco o teu podcast poderia ser um podcast azul caneta. Né? Mas deixa o cara lá. Ele tá fazendo podcast, né, caneta azul. Né? Mas eu não sei se eu iria num podcast caneta azul. Inclusive tem várias histórias, né? Disso que tu falou, né? De sucesso e fama. De pessoas que vieram aqui e, por exemplo, vem um cuteleiro falar sobre facas e vem um cara sobre sobrevivência. Um viu o outro, já fizeram uma parceria e fizeram um curso junto. Olha aí. O rapaz que esteve aqui falando sobre limpeza automotiva, né? Um corte lá que não se deve lavar o carro com detergente, que gerou uma polêmica, deu um monte de visualização. Não faça isso, arranhei todo o meu carro fazendo isso. Mas teve gente dizendo que estava errado. Eu lavo a vida inteira. Mas hater tem pra tudo. Cara... Mas eu tenho que admitir que eu fiz uma burrada muito grande. Eu peguei uma esponja, daquela estilo esponja de cozinha, só que naquela que vem numa vassourinha. E eu lavei com a parte verde o capô. Então, caraca! O cuteleiro que teve aqui com o carro. Cara, o cuteleiro que teve aqui disse que tu não pode passar a parte verde nem na faca, porque tira o fio da faca. Pois é, aquilo é extremamente abrasivo, né? Mais... eu precisei pagar um polimento completo no carro para aprender isso. Ele é mais duro que metal, imagina. Pois é. Tá, seguindo aqui, vou te perguntar... bom, tu já falou várias coisas aqui que já foi respondido. Tá, vou te perguntar aqui então. Tu já pensou em desistir em algum momento da tua carreira de músico? All the time. Aquela frase, às vezes, gente morta sempre. Todo tempo, cada vez menos. Eu acho que eu vou copiar a Mari aqui, porque eu tô lembrando muito que foi o último podcast que eu vi. Acho que foi o... Não, eu não posso dizer porque a gente não sabe quando é que vai entrar no ar os próximos agora, né? Mas foi o último que eu vi, foi o da Mariana. E ela falou isso, né? Que ela pensou várias vezes, né? E agora menos. Eu hoje menos, né? Mas, cara, no mínimo, até os últimos, vamos pensar, até 5 anos atrás, que foi quando meu pequeno nasceu, pelo menos uma vez ao ano eu pensava em desistir. E por motivos, às vezes, que alguns podem pensar que era um motivo para continuar, né? Mas quando tu chega num determinado lugar que tu estava ambicionando muito e aí tu vê que aquilo é muito grande. Eu fui ser solista na OSPA, na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Eu sempre tive esse sonho. Quando eu cheguei lá, era uma pressão. Eu pensei, não preciso passar por isso, sabe? Para que... Sabe? Aí, claro, depois é uma questão de costume. Tu vai te acostumando com o ambiente, etc. Mas é nisso, ou ainda, tu tentar fazer uma coisa e não conseguir.
sabe? E, hoje eu já sou bem mais calejado com isso e ajudo meus alunos muito com isso, porque, sei lá, tentar atingir uma nota aguda, por exemplo, hipoteticamente, e aí tu tenta 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, tu não consegue alcançar aquilo, tu pensa, não vou alcançar. Você quer saber, eu sou uma farsa, a síndrome do impostor, isso, sabe? E aí, tipo, eu não consigo fazer comigo o que eu estou querendo fazer com os alunos, e daí tu vê que estava faltando ainda um pouquinho mais de tempo, e funcionou. Então, quando dá essas pequenas frustrações, quando eventualmente vem um hater desgraçado, que é um cara mal amado, e aí no meio daquelas 1000 curtidas, tu tem um cara vai lá e... porque coisa horrorosa isso. Tu pensa, mas não é que é horroroso mesmo? E aí tu te fixa naquela... sabe? Então, várias coisinhas ao longo da minha trajetória, desde chegar em lugares muito ambicionados e do nada assim eu pensar, o que eu estou fazendo aqui? Eu não era para estar aqui, eu não sou tudo isso, ou alguém falando mal, ou eu não conseguindo alcançar alguma coisa que eu me propus e depois conseguia, né? Graças a Deus. Então, muitas vezes. E como mas cada vez menos frequente. A persistência. Além do deslumbre esse inicial do tipo, eu amo fazer. Tem um ditado atribuído a Confúcio, que muita gente usa, né? Que é: faça o que você ama e você não vai trabalhar o resto da vida, né? E eu faço uma pequena alteração no Confúcio que eu digo: faça o que você ama e você passa a odiar o que você ama. Né? Porque eu amo trabalhar com música. Aí tu começa a trabalhar com música e aí é equipamento que não funciona, e é contratante que é mal educado, e é te pedindo para cantar uma coisa que tu não quer cantar. E eu, não, isso é uma droga. Só que todo o ambiente de trabalho, por mais que tu ame, vai ter coisas que tu não gosta. Né? No teu podcast aqui vai ter coisa que tu não vai gostar, vai ter algum elemento aqui, vai ter uma entrevista que vai ser que daqui a pouco tu prospectou que ia ser uma maravilha e foi uma droga, vai ter gente falando mal. Então assim, e aí, se tu depende só do prazer imediato, lá minha teoria do trabalho das peças, das músicas, né? Tu tem que ter o prazer imediato e a de trabalho. Se tu depende só do prazer imediato para te manter numa profissão, ou seja lá o que for na tua vida, é fracasso, não vai dar certo. Então tu tem que ter meta, né? E eu sempre tive muitas metas e eu vou cumprindo essas metas, ou sonhos a realizar, e que tu vai passar por cima daquele desconforto naquele momento. Então foi isso que me fez continuar, é ter uma meta. Tipo, não, a minha meta é viver de música, eu vou viver de música. Eu poderia ser um advogado, eu poderia ser um promotor, eu poderia ser um concursado público, e eu optei por ser músico, porque eu amo o que eu faço. Então eu vou passar por cima desse pequeno detalhe, desse haterzinho eu vou passar por cima dessa nota aguda. Fora essa nota aguda aqui, me babei. Fora essa nota aguda aqui que eu não estou alcançando, olha todas que eu alcanço. Sabe? Analisando o que eu já tenho e seguindo, né? E cada vez conquistando mais. Então, eu acho que o caminho é esse, tu ter objetivo. Não depender da empolgação. Não depender da empolgação só. A empolgação é muito importante, tem que ter essa adrenalina, né? Mas tu não uma analogia que eu faço com os meus alunos, lá estou me estendendo, mas assim, vou falar uma coisa muito pessoal minha. Eu amo carro também, que eu falei lá no início, né? E antes eu tinha um grande desejo de ter um Mustang. Agora eu mudei um pouco. Agora com filho eu quero ter um carro maior, quero ter uma Evoque, tá? Quero ter uma Range Rover. Só que eu não tenho a menor condição de ter eu não pago nem a manutenção anual de uma Range Rover. Né? Imagina o PVA do Range Rover é outro carro. Né? Não tem a menor condição. Mas eu ambiciono, eu tenho esse sonho. Né? Só que, cara, eu tenho um Civic. E não é um Civic, é um Civic 2019. Não estou falando isso para me exibir. É só para dar um exemplo. E às vezes o cara tem um Civic que é o sonho, foi o meu sonho. Foi o meu, até 2008, aí eu queria ter um New Civic. Era o New Civic, que era a geração 8, eu acho, sei lá, não importa. Né? Mas era o tal do New Civic. E eu queria ter, era o carro, que nem hoje é a Evoque para mim. Só que se o cara fica pensando lá na Evoque, não aproveita o Civic que eu tenho agora. Daqui a pouco o cara quer ter o Civic que eu tenho, mas ele já tem o uninho dele, o Uno de firma lá. Cara, que já te leva para tudo que é lugar que tu precisa, que já cumpre a sua função muito bem. Daqui a pouco o cara anda de ônibus e ele quer ter o uninho, sabe? Tem sempre um degrau abaixo e um acima de ti. E se tu fica esperando chegar lá e dizer, não, eu só vou ficar aqui se eu chegar... Tu não avança. Tu tem que ir aproveitando o teu momento. Então, outra coisa que não me fez desistir, além de ter a meta, é olhar para o que eu tenho.
Nossa. Eu tenho um Civic agora, então eu vou aproveitar esse Civic. Se eu conseguir Evoque lá adiante, ele é lucro. Ou um Mustang, ou seja lá o carro que talvez eu até mude de ideia desse sonho. Né? Tipo, eu quero ter um dó super agudo, que é o tal do dó de peito do tenor. E quando eu tiver o dó, vou ser feliz. Cara, mas olha tudo que tu já tem, canta esse repertório. Isso eu falo para esses... O que tem a ver isso com música, né? Aproveite seu momento. Mas tem isso vai dar um corte. Ver. Tipo, cara, eu quero cantar a Natasha lá. E eu ainda não... Ou melhor, tu já canta a Natasha, mas tu quer cantar... Me diz uma música que tu quer cantar que tu não conseguia lá na aula de violão. Meu sonho é cantar igual o Chester do Linkin Park, né? Tá, então tu quer cantar a música do Linkin Park. Mas, cara, tu já tocava a Natasha, entendeu? Então aproveita esse momento Natasha. Tanto é que tu deu um jeito de potencializar esse momento, fizesse bem, né? E aproveita essa coisa que tu já tem e te satisfaz ali também. Aproveita esse prazer imediato do que tu já tem. Porque o prazer imediato só é possível com o que tu já tem. Né? Se tu vai querer o prazer imediato com o futuro, ferrou também, né? Porque ele não está aqui ainda, né? Então vive o teu presente, deixa a meta, e isso me fez não desistir. Então, além de ter as metas, é saber aproveitar o que eu já conquistei. Nossa. Porque a gente sempre está um degrau acima, né? Cara, isso com certeza vai dar um corte. Aproveite seu momento. Corte! João, cara, eu não consegui fazer todas as perguntas pra ti também. Não, tu vai ter que me chamar 3 vezes. Eu já vou exemplo. Ou tu vai ter que fazer um podcast de 8 horas, ou tu vai ter que me chamar 8 vezes. Né? Cara, então assim, a gente tá chegando no final do nosso podcast aqui. Eu vou pedir pra tu olhar pra essa câmera aqui e dar um recadinho pro pessoal de casa. Uma coisinha só antes do recadinho, eu tenho que citar 3 coisas da minha trajetória, porque senão eu vou ficar doído aqui de não ter falado, que é, número 1, a minha participação na igreja, que foi um grande alavanca. Eu digo assim, muitos músicos aprendem com baile, né? O músico de baile, o músico que tem que tocar de Shakira a Pink Floyd, né? A The Wall do Pink Floyd, passando por um castelhana. No Brasil, né? Porque lá fora o pessoal começa na igreja. Então, pois é, aí que tá. Eu ia dizer, o músico da igreja é o músico de baile da religião. Porque tu vai para um retiro, por exemplo, eu que participei e sou católico, né, praticante, sou católico, apostólico, romano, mas que participei muito do movimento da renovação carismática. Tu vai para um retiro da renovação de carnaval, rebanhão, e aí tu tem que tocar o pagode católico, daqui a pouco toca o rock católico, aí toca não sei o que católico. A gente é meio que músico de baile. Então, dois ministérios de música, como a gente chama lá na igreja. Um é o Alfa Ômega, que foi meu primeiro ministério e se tornou um ministério de rock católico depois. E depois o Eterna Aliança, que é um estilo que eu não consigo definir muito bem. O Eterna Aliança seria inspirado num soul americano, soul, black music, funk americano, talvez uma coisa mais para essa linha, com uma pitada de Roupa Nova e Toto. Nossa, né? Pô, misturou vários. Então assim, e o Eterna Aliança, cara, foi onde eu cresci muito, com meu padrinho, Leonardo Vergara, etc., toda a família Eterna Aliança. Então, eu tenho esse meu ponto de desenvolvimento, assim, que foi dentro da igreja. O segundo lugar é a Sociedade Pelotense Música pela Música, lá aquele coral que eu contei da minha história, que eu conheci o Sérgio Sisto, e que hoje eu tenho a honra de ser presidente já pelo 2º mandato. Eu sou presidente da instituição. Como o pessoal brinca lá, eu cheguei lá de bermuda, chupando piruleto, cabelo comprido, né, com 20 quilos, pelo menos a menos. E hoje eu sou o presidente da instituição, que me fez avançar para o mundo dos eventos, para ser um cantor lírico, para ser um professor de canto. Então, a minha eterna gratidão, essa palavra que está tão banalizada, que tudo é gratidão, né? Mas eu te dou um copo d'água, gratidão. Não, gratidão acho que é para essas coisas, sabe? Mudou a minha vida. Música pela Música, eu sou grato ao Música pela Música, porque mudou a minha vida. E também o Grupo TOL, onde eu descobri a faceta do teatro musical, onde eu fui do Grupo TOL, sou até hoje, né? Uma vez TOL, sempre TOL, né? Diretor vocal do Grupo TOL, dei aula para muitos cantores da época do núcleo de música do Grupo TOL, que retomou agora. E volta e meia o Baquile me chama para eventualmente fazer alguma avaliação musical, etc. Né? Então o Grupo TOL me fez entrar em contato com o belting, com o estilo de canto de teatro musical, dos filmes musicais, etc. Isso já há bem mais de 10 anos. E onde eu tive a experiência de fazer o meu primeiro musical, teatro musical, que foi o Circo de Bonecos, que é um espetáculo próprio do TOL. Eu era um sapo cantor, a banda ficava num sobrepalco, né? Toda uma bandinha de sapos, e eu era um desses sapos que cantava, né? Então, assim, são 3 grandes facetas da minha identidade musical, né? A igreja,
pelo Eterna Aliança e Alfa Ômega, o Música pela Música, através da música erudita, e o Grupo Toll, pela parte do teatro musical, filmes musicais, etc., Disney e todos esses elementos, né? Então, o meu forte abraço a todas as pessoas que são dessas famílias, né? E da Igreja Católica, do Música pela Música e do Grupo Toll. E a mensagem, vamos lá, vamos para a mensagem, que eu já estourei, câmera da verdade. Seja melhor que você mesmo a cada dia. Essa é a mensagem. Isso vale para o canto. Eu sempre falo para os meus alunos, não tem que te comparar com o fulano de tal. Tem que te comparar contigo mesmo, né? Se tu for 1%, 0,5%, 0,01% melhor hoje do que tu era ontem e assim sucessivamente, o teu crescimento vai ser na música, na tua família, tu vai ser bem sucedido, né? Então procure ser um pouquinho, sabe, aqueles 5 centavos que na padaria te deram a mais, ou não, sobrou 5, né? Sabe, aquela vaga que tu vai estacionar e tem um cara que já estava parado, mas tu conseguiria entrar antes dele. Deixa o cara entrar, ele já estava ali. Sabe, essas pequenas gentilezas que fazem que a gente internamente vai se tornando uma pessoa melhor, que vai fazer tu ser um cantor melhor, ser um pai de família melhor. Seja um pouquinho melhor, procure ser um pouquinho melhor todo dia. Eu tento, eu nem sempre eu consigo, né? Mas eu acho que um dos grandes segredos da vida é justamente a gente buscar essa evolução, né? E de sempre estar um pouquinho, não tenta dar aquele passão porque vai dar ruim também. Um pouquinho. Todo dia, e a gente vai avançando na música, na vida, na fé, em tudo. Show. João, muito obrigado por ter vindo. Cara, tu vai ter que voltar, porque eu não consegui fazer todas as perguntas. Por isso é Plural Singer, porque Plural Singer, tu vê que tudo isso aqui que eu estou falando contigo aqui, eu trabalho com meus alunos de canto, porque eu trabalho essa parte da vida. O cantor, o instrumento é ele mesmo. Então, se a cabeça não está legal, não funciona. Se a saúde física não está legal, não funciona. Se o mercado não está legal, não funciona. Então, Plural Singer é tudo isso aí. E aí, se tu começa a puxar, eu vou indo. O assunto que não acaba mais. Mas, cara, muito bom. Curti muito conversar contigo aí. Deu para ver que tu tem um baita conhecimento aí. Agradeço. E nós vamos combinar outra vinda aqui, cara. Pra gente terminar de fazer as perguntas pra ti. Vai ser uma honra. E é isso aí, muito obrigado, João. Pro pessoal que assistiu até aqui, não se esqueça do C, né? Curte, compartilha e comenta. Toda vez que você faz isso, o algoritmo aqui do YouTube entende que vocês gostaram. Ele acaba entregando o vídeo para mais pessoas, o canal cresce e a gente pode continuar fazendo esse trabalho aí que vocês estão curtindo. É isso aí. E não se esqueça, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Show. Perfeito.